aí, gente, tudo bem? Começa agora mais um episódio do Atualize-se Podcast, o seu podcast de atualidades, onde você se informa de uma maneira leve, divertida, mas sempre com muito conteúdo. Estamos aqui mais uma vez, eu, Aloysio Júnior, com o meu grandíssimo amigo e irmão, Augusto Neto. Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Atualize-se. Estamos aqui hoje, como sempre, com um tema bacana, relevante para nós. A gente vai falar da nossa querida... Nunca tu fala que é um tema meio merda? Nunca fala, claro que não. A gente escolhe a dedo, cara. A gente escolhe a dedo. E você que falava sempre que essa aula é a mais importante do ano, verdade, todo verdade, início de aula. Nunca mais eu falei isso, sabia? Essa aula é mais importante dos alunos. Porra, mas toda aula é mais importante do ano. Eu te julguei tanto que tu parou. Mas sabe o que eu dizia aqui? É a aula mais importante do ano porque é a única que vocês têm. O ontem vocês não têm mais. E amanhã vocês não sabem nem se estarão mais aqui. É um filósofo. Profundo, né? Bom, tu me interrompeu, mas o tema de hoje é a biologia. A biologia, a mais humana das ciências da natureza, né? Nossa amiga e irmã aí próxima, que tem vários matches com a geografia, né? Questão ambiental, um monte de coisas bacanas aí pra gente debater junto. E antes da gente apresentar nosso convidado, o Tcholu tem alguns recadinhos. E aí a gente sempre diz em todo início de episódio que você para o que você está fazendo agora, já dá o seu like nesse vídeo, muito importante que você curta, comente, envie para os seus amigos, para que a gente continue fazendo esse trabalho que eu sei que vocês tanto curtem. E você sabe que encontra a gente em qualquer rede social, é só colocar @atualize.se podcast. A gente está no Instagram, no YouTube, em áudio no Spotify, no TikTok. Em todas as redes você encontra o Atualize Podcast. É isso. Primeira vez que você menciona o TikTok, sem insinuar que eu vou fazer dancinhas. Eu não vou fazer dancinhas. Enfim, antes de falar do nosso convidado também, um agradecimento à Multiplan, ao Multistúdios, né? Esse espaço maravilhoso que é cedido aqui hoje pra gente. A agência Tori, que comanda esse espaço aqui, muito obrigado a eles também. É um prazer sempre estar aqui no meio do shopping, com as pessoas passando, olhando a gente. Por enquanto não tá não, que a gente tá fazendo essa gravação de manhã, mas é sempre uma experiência bem legal estar aqui nessa casa de vidro. Então, nosso muito obrigado à nossa parceira aí, a Multiplan. É isso. Bom, nosso convidado de hoje... Se estamos do lado de cá, é porque temos convidado. Né? O nosso convidado de hoje, ele tem bacharelado em Ecologia, licenciatura em Biologia e é mestre e doutor em Ecologia de Insetos, estudo pela UFRJ. É professor do Colégio Pedro II, além de também atuar na rede privada e na plataforma digital Descomplica. Além disso, tem uma vasta atuação em Olimpíadas de Biologia pelo mundo, com participações em mais de 10 países entre Austrália, Ásia e América Latina. Com vocês, o professor Rubens Oda. Eu sempre fico meio inibido, né, cara? Quando vem assim com essa bio, é o professor que participou da Olimpíada, doutor em Ecologia. E aí eu entendo por que sempre me chamam para falar de biologia, né, cara? Eu tava esperando assim, não, Oda, vem falar sobre carnaval, sobre política, sobre religião, mas nunca me chamam para essas coisas, não sei porquê. Só chamo para falar de coisa só para falar de acadêmica. Biologia, educação. Brincadeira, eu tô muito feliz. Obrigado aí pelo convite. Obrigado a você. Cara, me amarro em participar, em popularizar a ciência, em falar de educação. Eu acho que a gente precisa muito disso, né? Então, espero estar atingindo também ali aquele aluno do ensino médio, sabe? Aquele cara que está começando, né? Biologia, química, física, que pensa ser professor. Eu acho que a gente está prestando um serviço aqui, espero estar prestando um serviço importante para essa galera que decidiu enveredar para o ramo das ciências. É isso. Com certeza será excelente. Cara, eu queria começar te perguntando o seguinte. Biologia, assim, é uma ciência que tem tantas coisas complexas, né? Para quem tá ali na escola, uma coisa cheia de nomezinhos complexos e coisas que às vezes são difíceis de visualizar, ainda mais pra gente que não é como essa galera de hoje em dia que já chega, tudo é animaçãozinha, PowerPoint interativo. A gente estudou, você acha que é um pouquinho mais velho que a gente, mas nós mesmo com 30 e pouco já estudamos numa época que era tudo analógico. Então, se encantar por uma ciência que precisa tanto assim do visual é um desafio, né? Então, eu queria saber como que surgiu esse encantamento pela biologia e aproveitando que a gente mencionou a Olimpíada, queria entender essa trajetória olímpica aí, como é que foi? Cara, então, o encantamento pela biologia foi difícil de eu enxergar. E aí eu vou ter que ir lá atrás, e ter que ir quase lá do saco do meu pai para poder explicar essa história. Porque, cara, quando eu estava no ensino médio, eu não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer. Não tinha a mínima ideia. Então, até orientando aí a galera que às vezes fica meio perdida. E aí, cara, começou o terceiro ano, na época a gente já tinha, né, vestibular, que se inscrever já, botando curso, né, diferente do SISU, que eles têm hoje. E eu não tinha ideia, cara. Então, quando chegou ali no meio do ano, eu falei, cara, não sei o que eu quero,
não sei mesmo, deixa eu tentar fazer um retiro espiritual e enxergar isso. E foi quase isso, cara, que eu deitado assim na cama do meu quarto, imagina um adolescente lá de 16 anos, eu botei uma ópera pra ver que eu não sou um cara normal. E aí no meio da Carmina Burana, de Call Off, cara, juro, eu comecei a pensar em coisas da minha vida, cara, vieram flashes, sabe, parecia que tava tendo mesmo assim uma reprise da minha vida. Regressão. Uma regressão, porque eu quando tinha meses de idade, meu pai fala, cara, você não pode lembrar disso. Que eu com meses de idade, eles estavam fazendo um camping selvagem, o mar invadiu, eu acampando. E aí eu lembrei, não sei como, desses flashes do mar. E depois lembrei de eu criança andando na Restinga de Maricá, que eu ia junto com meu pai para catar caju, pegar bromélia. É proibido, não façam isso. De catar planta na Restinga. Então, desse convívio com a natureza. Eu também criança, cara, minha mãe e meu pai são químicos, só que minha mãe fez mestrado e doutorado em microbiologia e pós-doutorado em genética. Então minha mãe diz que quando estava no doutorado, trabalhando com tripanossoma, agente causador da doença de Chagas, eu pequenininho ia lá para o UFRJ e mamãe, mitostópio. e me amarrava naquilo. E eu depois com 10 anos de idade comecei a mergulhar e, pô, fiz curso de mergulho autônomo, caramba, assim. Então sempre amei estar em contato com a natureza, entendeu? Então é familiar, né? Pois é, eu falei, cara, é isso que eu quero pra vida, entendeu? Eu quero ser pesquisador, e na época eu pensava muito em biologia marinha. Eu quero ser biólogo marinho para poder continuar mergulhando e pesquisar. Só que aí depois a vida deu outros caminhos, né? Seguiu outros caminhos. E um desses caminhos foi a Olimpíada de Biologia, que também foi quase que por acaso. E isso é uma coisa que eu sempre falo, né? A galera acha assim, não, mas é sorte, o Odd é muito sortudo. Né? Esse cara dá uma sorte danada. Mas, pô, trabalhando pra caramba, estudando pra caramba, uma hora as coisas acontecem, né? Sorte só aparece pra quem tá ali, né? É isso. E tu tem que estar preparado naquele momento em que a oportunidade aparece. E tem mais ou menos uns 20 anos que eu recebo uma mensagem do dono de um curso. Oda, tu tá no mestrado? Eu falei, tô. Oda, tu fala inglês? Eu falei, pô, falo. Tu quer ir pra Austrália daqui a 2 semanas? Eu, hã? Não, porque eu entrei em contato com a organização da Olimpíada Internacional de Biologia e eles permitiram eu mandar um professor de biologia para ser observador da Olimpíada na Austrália. E então eu quero te indicar para ser o primeiro brasileiro aí para uma Olimpíada Internacional de Biologia. Caraca, do nada. Do nada, que é 2 semanas. Mas não. Passaporte tu tem, que na verdade eu não tinha, mas eu consegui tirar de emergência. E tu vai com tudo pago. Tu já dava aula nessa época? Já. Dava aula. Foi o dono de uma escola. O dono de uma escola. De uma rede de ensino, né? Que me ofereceu isso. E aí eu fui, cara. E aí na volta foi, cara, agora o poder tá na tua mão. Que eu, como fui o primeiro aí, eu estaria apto a organizar a primeira Olimpíada Brasileira de Biologia. E aí eu me juntei a uma ONG para a gente organizar essa primeira Olimpíada Brasileira. E aí foi crescendo, a gente passou a organização para o UFRJ, depois não deu muito certo. Atualmente, a organização está no Butantan, eles estão tocando muito bem, né? Acho que o Butantan, a pandemia, mostrou, né, quão responsáveis, aptos e eficientes eles são. Então, eles estão organizando a OBB e eu, atualmente, só sou tipo o fundador e coordenador estadual aqui no Rio da Olimpíada Brasileira de Biologia. Mas foi uma experiência imensa, cara. Foram quase 20 países. Eu dei uma resumida ali, falei Ásia e tal, mas conta aí, pra onde você já foi fazendo isso? É difícil, mas então vamos lá. Ásia, Índia, Japão, Coreia do Sul, Singapura, Taiwan, China, Indonésia. Aí, deixa eu ver, para a Europa, a gente teve a Olimpíada na Inglaterra, na Dinamarca, na Suíça, em Portugal. Tivemos a Olimpíada no México, na Argentina, Costa Rica. É difícil de parar e lembrar. Aquele passaporte que tu tirou de emergência, já teve que tirar vários, né? Pra caber os caras. Mais de 10 países é mais pra caralho de 10 países. Não, ele que falou mais de 20. Ele que falou mais de 20. Mas como é que funciona as Olimpíadas assim? Tipo, como que é o processo? Seleção dos alunos. Se faz e tal? Cara, tu pega a tua mitocôndria e vai mitocôndria! Então, cara, é uma Olimpíada que segue o modelo das Olimpíadas de Ciências, né? Então, tu pega Olimpíadas de Matemática, de Química, de Física. Você tem uma primeira prova, né? Que é uma prova só eliminatória, que as escolas aplicam. E aí o pessoal às vezes pergunta, pô, mas o professor pode roubar? Pode dar 10 para todos os alunos dele, por isso que ela é só eliminatória. E aí depois o coordenador estadual ele decide pontos de aplicação e aí ele controla melhor a aplicação da segunda fase. Desses alunos, a gente seleciona
de 20 a 30 alunos que vão receber uma semana de treinamento com tudo pago lá no Butantan. Então, o Butantan, né, com os órgãos de fomento, né, então, a gente tem o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Ministério da Educação, a própria FAPESP também costuma ajudar no financiamento, pagam estadia, pagam alimentação, passagem para esses alunos, porque a prova na internacional tem prova prática, cara. É muito louco, prova prática. Coisas que a gente aprendeu, né, conheceu na pandemia, tipo PCR, eletroforese, isso o aluno do ensino médio tem que fazer como prova na Olimpíada Internacional. Caralho. Então é muito importante que a gente faça esse treinamento para a gente selecionar os 4 primeiros para irem para a Internacional e o 5º ao 8º para irem para a Ibero-Americana. Aí tem um cara lá, tira o sangue daquele maluco ali. Faz um transplante Faz de um coração. transplante de coração. Eu, assim, sendo muito sincero, eu tenho muito pouco conhecimento sobre essa tradição olímpica em âmbito escolar, né? E eu fico sempre imaginando uma coisa meio, tipo, aquele negócio do milhão do Luciano Huck, tá ligado? Joguinho de perguntas e tal, mas é uma coisa muito mais complexa. Cara, é muito mais complexo. E talvez, né, você não conheça muito bem, como eu não conhecia tão bem, porque eu acho que em tudo quanto é lugar a gente sempre escuta muito falar da Olimpíada de Matemática. Uhum. Né? E as outras, né? Sabe que existe geografia, por exemplo. Sabe que existe, Sim. né? Mas não cresce tanto. E por quê também? Porque o Rio de Janeiro não tem muita tradição olímpica. Agora, você vai para estados como Ceará e São Paulo, cara, as escolas preparam muitos alunos para isso. Tem muito aluno bolsista para isso. E como experiência também pessoal, então vamos agora tentar falar bem, né, dessas Olimpíadas. Cara, para os professores que vão para a internacional, imagina que é uma ONU de professores de biologia. Sim. São tipo 70, 80 países com pelo menos 2 professores. Então, o que eu aprendi, cara, na Olimpíada Internacional, e coisas assim que às vezes você não sabe nem como é que você sabe, e certamente eu aprendi na Olimpíada, amigos que eu fiz, há alguns anos eu recebi o cara que escreve todos os livros de biologia do ensino médio do Irã, que ele veio para um evento aqui no Rio, Mohamed Karamundini, e falou, pô, tô aí no Rio, vamos jantar. E aí a gente sempre tem essa troca, então imagina, eu tenho contato com professor de biologia do mundo inteiro, e para os alunos também, cara, é incrível. Imagino. É incrível. Uma pergunta que me surgiu agora, assim, pra gente, eu imagino que ia ser um caos, né, esse negócio de Olimpíada, porque, cara, geografia é uma coisa que, por mais que seja também muito global, envolve, assim, por exemplo, você citou o Irã, que tem um regime político com bastante diferença daqui. O ensino não vai ser igual lá, vai ter uma série de coisas tolindo ali para onde você vai, e isso mexe muito. Eu lembro muito quando teve mudanças políticas aqui no Brasil, como que o Enem mudou e cobrou mais geografia física do que o normal para evitar as coisas políticas, entendeu? Então, assim, em biologia não tem tanto isso, né? Ou tem? Não, biologia, a gente tem 2 grandes áreas que estão sempre brigando, assim, brigando pelo protagonismo da biologia. Uma área que é a área mais de saúde molecular, né? Que sem dúvida é uma área muito forte e muito importante. E uma outra área que é a área ambiental. Então, até que mesmo... atua mais, né? Que é mais a minha, mas até mesmo quando você entra na biologia da UFRJ, da USP, da UERJ, claramente você tem um cara que está fazendo biologia e que não quer ir para campo, que odeia mosquito e que não quer se sujar de lama. É mais ou menos eu que sou o cara de geografia que não quero fazer trilha. Exatamente. Mas Então, Eu tenho mas na biologia tem uma galera que é assim, que é a galera mais de saúde, molecular, laboratório, pá. E tem a galera que é mais bicho-grilo, que eu fazia parte mais desse povo mais bicho-grilo. Então, isso reflete bastante na prova, entendeu? Não tem como ter um tema polêmico, pelo menos numa prova como essa. Mas... Por outro lado, você pode ter, sim, em alguns países uma prova mais molecular, em outros países uma prova mais puxada para o ambiental. E a tendência, pelo menos mundial hoje, é que a parte molecular ela seja mais forte. Cara, eu na época da escola, eu gostava muito de biologia. Minhas notas, inclusive, eram muito boas em biologia. Hoje em dia, sei quase nada. Eu tenho uma esposa médica, tô formando em medicina, a gente sempre fica discutindo coisas e eu fico perguntando, sou muito curioso nessas áreas. Na verdade, eu sou curioso em áreas aleatórias, né? Não, se tu deixar ele Às com vezes- o YouTube na mão, daqui a pouco ele tá vendo sobre buraco de minhoca. Fico vendo, chego de madrugada, às vezes chego de madrugada meio cervejinha na mente, tô sem sono, sento e fico vendo teoria da relatividade no YouTube, entendeu? Me amarro, adoro canal de professor, sigo todos assim, matemática, biologia, vejo, já vi muitos teus vídeos, muitas vezes, inclusive, muito antes da gente pensar e chamar você aqui pro episódio. Eu já te conhecia.
E eu acho fantástica a biologia porque ela é muito ampla. E você, como biólogo, pode trabalhar em qualquer área, praticamente, dentro de tudo que existe, né? A biologia tá ali. E não estou falando isso porque eu estou puxando o seu saco, porque eu adoro biologia mesmo. Mas um tema que é muito transversal com a geografia, o Augusto começou o episódio falando sobre isso, que talvez seja a ciência mais humana das exatas ou da natureza, é a biologia. Mas um tema que é muito transversal com a gente da geografia é a biodiversidade, né? Que hoje está na boca de todo mundo, e todo mundo fala disso, biodiversidade, meio ambiente, proteção, vamos salvar o planeta, as tartarugas estão morrendo com plástico, as baleias estão sendo assassinadas, e tudo isso está envolvido dentro disso, né? Ou fala ou nega, né? Ou fala ou nega, isso, exatamente. Né? Tem os negacionistas exatamente do clima. Mas a gente tem visto muito essa temática aí, e muita gente falando muita bobagem também, né? A gente assistiu, assim, alguns podcasts seus, ou então vídeos. Você tem uma visão assim bem interessante sobre o que é a biodiversidade, né? Você, como biólogo focado em ecologia, fez um mestrado e doutorado em insetos e trabalha com isso. Você acabou de falar se é bicho grilo. Fala pra gente um pouquinho sobre a sua visão de biodiversidade, como você enxerga isso. Por que ela é tão importante? Eu tenho uma aula gravada sobre isso. Arrasta pra cima. Porque, cara, de novo, como eu sou professor de biologia, professor de ecologia, lá no P2 eu dou aula até no curso técnico de meio ambiente, eu falei meio que brincando, mas é uma aula o que é biodiversidade. Eu lembro que eu tive um professor, né, lá na UFRJ, na biologia, que é muito famoso, um ótimo professor, escreveu um livro muito bom, indicação, O Poema Imperfeito, muito bom. É o Fernando Fernandes, que ele odeia o termo biodiversidade. Porque o termo biodiversidade virou tipo um balaio de gatos, meio que efeito estufa, mudança climática, entendeu? E aí as pessoas meio que, mas todo mundo está falando sobre essa tal biodiversidade. O que é biodiversidade, como você falou? Porque biodiversidade significa tanta coisa, embora as pessoas normalmente reduzam o termo biodiversidade à riqueza de espécies, à quantidade de espécies. Então, normalmente, quando a galera escuta biodiversidade, ela está escutando quantidade de espécies que existem em um dado local. Só que a gente pode falar, por exemplo, de biodiversidade genética. Por que é ruim para uma população você ter um número muito pequeno de indivíduos? Porque você começa a ter ali muita consanguinidade, né? Muito cruzamento de irmão com irmão, primo com primo. E aí a probabilidade de ter algum problema genético, ou falando em biologias, assim, de alelos recessivos deletérios entrarem em homozigose e se expressarem muito maior. Você está dizendo, a gente acredita. Então, quando você pega, por exemplo, o guepardo, a chita, né, que sofreu uma redução populacional tremenda, embora hoje, né, a população esteja sendo conservada, esteja crescendo, a gente sabe que em algum momento vai dar merda. Porque a variabilidade genética é muito pequena. Então, houve a perda da biodiversidade genética. A biodiversidade de interações. Porque também não é só conservar a espécie. A gente tem que conservar o polinizador, o detritívoro, as relações ecológicas dali para que você possa manter o funcionamento do ecossistema. Foi nessa que o Sapiens ganhou a guerra, venceu a guerra, né? Sim. Porque ele conseguiu se disseminar pelos territórios e o Neandertal tinha uma quantidade de indivíduos menor, né? Eu tô falando que é pesquisa. E uma capacidade de adaptação, né? Exatamente, também. Adaptação, né? Sim. Então, cara, resumindo, o termo biodiversidade começa, né, nos genes, passa pela espécie, passa pelas interações, passa pela paisagem. Então, por exemplo, você pega uma floresta muito homogênea, pelo menos visualmente, a princípio ela tem uma biodiversidade total menor do que uma outra que tenha mais um mosaico de ambiente naquela floresta, porque ela tem uma maior biodiversidade ambiental, uma maior heterogeneidade climática. Então, tudo isso é biodiversidade. Então, quando a gente fala que a gente quer conservar a biodiversidade, a gente não está falando que a gente quer conservar só as espécies que estão ali, mas a gente quer conservar todo esse conjunto de interações, de genes, de paisagem, porque a gente entende que é importante para o nosso planeta que tudo isso seja conservado. Eu sempre dou esse exemplo, falando algo parecido, mas óbvio, me corrija se eu falar alguma merda, por favor. Sobre a Amazônia, né? Quando a gente vai falar sobre a questão dos latossolos da Amazônia serem mais pobres, teoricamente, mas a própria floresta com raízes profundas buscar esse nutriente e jogar bastante folha ali, aumentar a camada orgânica do solo. Aí eu falo, aí vai o sujeito lá, o cara pálido acha que, não, vamos tirar então o Jequitibá de 200 metros de altura para botar um pé de soja do meu tamanho, entendeu? Assim, Agora, hoje, não se mete, né?
não vamos duvidar da capacidade humana de fazer merda, né? Estão contando a história. Já fui algumas vezes para a Amazônia, parte do meu doutorado foi na Amazônia, foi no Pará. E a primeira vez que eu fui foi um curso de campo, quando eu estava no mestrado, que eu fui fazer na Floresta Nacional do Tapajós, né? Perto de Santarém. E aí a gente foi fazer até uma prática de ecologia humana, né? Na cidadezinha ali em Belterra. E é muito, muito curioso, que parece até Fordlândia. As casas são todas padronizadas na época da exploração da borracha, assim, que ali você tinha um campo muito grande de seringueiro. E aí a gente começa a perguntar lá, como, sabe, as pessoas, né, as questões relacionadas à ecologia, mas depois quando a gente vê que as pessoas estavam sem entender muito bem o que a gente estava fazendo ali, do nada eu perguntei do tipo, você conhece o Faustão? E a pessoa não conhecia. Quem é o presidente do Brasil? A pessoa não conhecia. Você já ouviu falar da Xuxa? Não. Porque não tinha energia elétrica, não tinha nada. As pessoas completamente isoladas. Isso tem mais ou menos 20 anos, tá? E aí eu falei, cara, que incrível estar num lugar tão isolado assim. Cerca de 6 anos depois disso, eu voltei para fazer no mesmo local parte do meu doutorado. E já tinha acabado isso. E a quantidade de sojeiro que estava chegando, né? Porque no projeto lá, Avança Brasil, você tinha uma das pernas que era asfaltamento e manutenção da BR-163, Cuiabá-Santarém. E aí, com isso, cara, todo esse eixo de produção de soja, pecuária dali, estava indo para essa região da Amazônia, porque a terra é muito mais barata. Ah, mas desmatar, o solo é pobre, mas os caras têm dinheiro pra caramba. E quando eu estava lá da primeira vez, me ofereceram. A cozinheira lá da Flona me ofereceu, doutor, eu pedi para ela fazer um peixinho, que todo mundo gostava de comer carne. Doutor, você não quer comprar um pedacinho de terra aqui, não? Eu falei, mas me conta, que terra é essa? Não, que minha filha tem uma área de 100 hectarezinhos só. 100 hectarezinhos, gente. 1 hectare. 1 hectômetro. Né? 10 mil metros quadrados. 10 mil metros quadrados, 100%. 100 hectares e tem ali área nativa, tem um corpo d'água que passa, um casebrezinho, uma rocinha de mandioca. Tudo bem que isso tem 20 anos, né? Mas quanto que ela está vendendo? Eu posso perguntar a ela, mas a irmã dela vendeu uma parecida por R$2.000 em 10 parcelas de 200 e o cara ainda parou de pagar. Caralho. Então é para mostrar o quê? Cara, o solo é pobre, não sei o quê, mas vai comparar o preço, né, de uma terra no norte com uma terra no centro-oeste, no sul. E aí eu acho que o cara todo bota esse gado, arco... né? Bota gado, pega uma terra dessa e enche de boi, entendeu? Não só. Eu sempre dou um exemplo quando estou falando de geografia agrária sobre o Pará. Pará é enorme, acho que já é o segundo episódio em sequência, mais ou menos, perto disso, que eu falei, que eu dei essa informação que eu vou dar agora. O Pará é 31 vezes maior do que o estado do Rio de Janeiro. Então você que está em casa aí, vai para Búzios e ficar puto com 4 horas de estrada, 3 horas e meia, o Pará é 31 vezes maior do que o Rio de Janeiro. E o Pará, eles foram fazer a digitalização do RGI, né, do Registro Geral de Imóveis do Pará, ali no final dos anos 90, passar tudo para o computador e tal. E aí, quando eles foram colocando e tal, tem a ABL do estado, que é a área bruta locável, né? Como se fosse um condomínio, de, por exemplo, esse shopping. A área bruta locável é o somatório das plantas das lojas e tal. Tipo, tem uma área comum que não conta. E geralmente a ABL de um estado é mais 50%, mas é por ali. Porque tem estrada, tem rio, tem um monte de coisa que... Floresta, que não vai contar. Então, o normal é de 50% para baixo. E aí, deu 2,5 Parás de ABL. Aí o pessoal, tá errado, vamos botar de novo. Tem 2 andares. Deu errado. Tem a laje do Pará e meio subsolo do Pará. Aí fez errado e tal, soma tudo de novo lá na Munheca, 99 e tal, somaram ABL 250% o estado. Grilagem de terra, né? Porrada, o sujeito vai, eu que sou dono dessa, eu sou dono dessa, ninguém nunca nem foi na questão terra. Enem, inclusive, essa do coisa. último Enem, né? Grilagem de terra, da grilagem, exatamente. E só, mais uma coisa que eu também já falei em outro episódio, pessoas de casa, não confunda a Amazônia com o estado do Amazonas, né? Mato Grosso, Acre, Roraima, Rondônia, Pará, até um pedaço do Maranhão, Amazônia abrange isso tudo. Foi mal. Tem uma coisa que, às vezes, a geografia diverge um pouco da biologia. Na verdade, não sei se a geografia com a biologia, mas a gente... Alguns geógrafos e alguns professores com alguns professores de biologia, que é sobre impacto ambiental. A gente diz, na geografia, que há algumas ações humanas que são... sem impacto ou impacto mínimo. E alguns professores, colegas nossos, falam, não existe nenhuma ação humana
que não tenha nenhum impacto ambiental, e o impacto ele sempre é expressivo. Como que você enxerga essa questão? Porque dependendo do autor, impacto ambiental é um conceito que muda, né? muda É a saturação do também, ambiente ou é a alteração do ambiente? Exatamente. Aí eu que é a entendo, ideia de porque- conservação, preservação, né? Isso, mas então, eu entendo que a ação humana, ela gera algum tipo de distúrbio. Então, em ecologia, a gente usa muito o termo distúrbio e perturbação. Distúrbio é quando você faz alguma mudança, mas que aquela mudança, ela quase que ela é tamponada pelo ecossistema. O indígena, por exemplo, numa reserva. Talvez, né? Porque também há quem questione a visão do bom selvagem, né? Assim, mas, de qualquer forma, seria um distúrbio, algo muito pequeno. E perturbação é quando você altera o estágio de desenvolvimento do ecossistema e que vai levar mais tempo para na sua resiliência, ele voltar ao estado que ele tinha anteriormente. Só para eu compreender uma coisa, já que você tomou um ar. Distúrbio, então, por exemplo, o leão que come um monte de carne na floresta. Isso se entende como um distúrbio ou isso já está dentro do script? Já está dentro do script. Não, é mais ou menos assim. Chuva no Rio de Janeiro, entendeu? Então, choveram até 50 milímetros, seria talvez um distúrbio. Que vai encher uma ruazinha no Catete, vai encher uma ruazinha na Tijuca, mas passou uma hora, já está tudo ok. Agora, não, caiu mais de 100 milímetros, já está gerando uma perturbação. Já há risco de deslizamento, é como se fosse algo assim. Então, o meu ponto é, a ação humana ela sempre gera algum tipo de mudança. Agora, se essa mudança, né, ela de fato, ela pode ser tamponada por aquele ecossistema, pelos ecossistemas ou pela biosfera, ou não, aí depende do grau, né, de interferência humana naquele dado ecossistema. Mas eu entendo que qualquer ação humana gera alteração. E aí, de novo, esse mesmo professor lá, Fernando Fernandes, também odiava o termo desenvolvimento sustentável. Também odiava o termo, porque assim, ou é desenvolvimento ou é sustentável. Porque não tem como você pensar em, não, vamos crescer o PIB, sabe? 5% ao ano durante 10 anos. Cara, isso aí não tem como ser sustentável, entendeu? Não tem como ser. Então, acho que essa é a maior briga, né, que a gente tem com eles. Não, e também se hidrelétrica é renovável ou não é renovável. Verdade. Não, renovável não. Renovável é limpa. Se é limpa ou não. Se é limpa ou não, né? Enfim. Se quiser falar sobre não. isso. É uma outra briga nossa. Não, eu já briguei muito não, por essa nuclear também. A galera fala que não é limpo e a gente fala que é limpo na emissão de gases, né? Não, limpa na emissão de gases. Caiu no Enem ano passado também. Sim. Não, é mais ou menos o mesmo lance da hidrelétrica, né? Mas sendo que a questão é que, me corrija de novo se eu falar merda, tá? A maior parte das hidrelétricas, quando vão alagar uma área imensa, alagam uma área de floresta por cima. E eutrofiza, né? E emite gás pra caramba, metano, né? Por aí. E aí, com isso, é óbvio que vai gerar poluente. Mas se você fizesse na CNTP bonitinho, teria como fazer sem poluição. Mas na CNTP, né? Não, mas aí também eu tenho poluição, né? Mas de limpa, talvez em relação à poluição, ok. Mas impacto... Sim, não, total. E aí, construção, você altera a biosfera total ali, né? Barragem. Eu sempre, quando eu vou falar, eu falo, tem gente que traz mais por aqui, mais por ali, mas depende do que vai se conceber por impacto, e pro Enem já tá bom você entender dessa Hoje é o dia que a geografia e a biologia vão fazer as pazes, nesse episódio. Eu acho que não. Cara, eu ia falar sobre essa questão ainda da biodiversidade. Como é que você acha, quais os desafios que você acha, o meio que você acha que exista, né, para a gente trazer mais pessoas para essa discussão, sem acharem que a gente é aquela galera que vai abraçar a árvore, mesmo que seja, né? Mesmo que seja super nobre, eu não estou debochando, mas o mercado debocha, a mídia brinca e tal, não sei o que, não, galera do Greenpeace, agora os ativistas do clima que jogam sopa na Mona Lisa e tal, não sei o que. Então, assim, sempre, quando você vai falar da questão ambiental e tem um ouvido que não quer ouvir aquilo, que tem algum interesse, geralmente econômico, que faz a pessoa travar, não, isso não é bobagem, e a pessoa prefere negar. Eu assim, acho que você não vai compartilhar dessa visão, mas a minha estratégia normalmente é a estratégia utilitarista. Não porque eu ache, mas porque eu acho que ela tem mais penetração. Para quem não entendeu nada em casa, assim, você vai precisar cuidar do meio ambiente, porque senão você vai se fuder. Porque senão daqui a 10 anos você não vai ter o teu ar-condicionado, você não vai ter isso, tal, não sei o quê. E é uma forma uma pedagogia meio tosca, mas muitas vezes é o que alcança as pessoas, né? O que você acha? Mas primeiro, né? Pensando em população geral, né? Mais uma vez a solução é educação, né? E um ponto que eu sempre brigo, que eu acho que é o grande desafio que eu tenho na minha vida,
é alfabetização científica, entendeu? É formar pessoas que saibam pensar em ciência. É isso que eu faço nas escolas particulares que eu trabalho, é isso que eu faço no Pedro II. Quando você começou falando, não, mas biologia, muito nome, assim... E essa é a visão de quem não aprendeu biologia. Eu não aprendi biologia porque, putz, ciclo de Krebs era um monte de nome para decorar, mas, cara, você não tinha que decorar aqueles nomes do ciclo de Krebs. Você tinha que ter uma ideia de para que aquilo serve. Até porque isso aí conversa diretamente com, pô, você quer emagrecer, sabe? Você quer, sabe, ganhar mais massa muscular, e aí lembrar um pouco dessa biologia vai ser importante. Então, acho que essa alfabetização científica da população, que a gente está longe demais de alcançar, é a solução para elas enxergarem, sim, a importância da biodiversidade. Humanas compartilha isso, tá? Agora, como que a gente pode convencer o dono de uma empresa, sabe, ou alguém, um tomador de decisão de uma forma mais rápida? Concordo 100%. Não é à toa que nas aulas de biologia de conservação, a gente tem um termo que a gente diz que é espécie-bandeira. Espécie-bandeira é uma espécie que a gente pega e balança para falar, olha... Vamos conservar a Mata Atlântica, porque só o mico-leão-dourado, esse bichinho lindo, só existe na Mata Atlântica. Se acabar a Mata Atlântica, acaba o mico-leão-dourado. E aí as pessoas ficam com peninha do mico-leão-dourado e, legal, de fato, a gente tem que investir. Hoje, quando você vai, né, lá para Rio das Ostras, para Macaé, passa por Casimiro de Abreu, ali tem passarelas. Imagina o custo dessa passarela de fauna ali. Mas é importante para o mico-leão-dourado. Na real, as pessoas estão preocupadas com o mico-leão-dourado, até estão, mas estão preocupadas com a Mata Atlântica como um todo. Mas a gente usa o mico-leão-dourado, e pode reparar, é sempre um mamífero ou uma ave, porque a gente tem peninha. Né? O que a gente sempre fala, não vai ser a barata, não vai ser a lagartixa, a lagarta peluda da Mata Atlântica, não, vamos preservar. A caranguejeira. Não, vamos preservar por causa disso. E aí, tá escatovi, porra, deixa essa merda morrer. E aí sempre vai ter também aquele que vai falar, inclusive eu, do tipo assim, não, cara, mas pô, o captopril, que é usado para hipertensão, foi descoberto no veneno da jararaca. Ano passado, 2023, a UFMG descobriu na aranha armadeira um gel que você pode passar, adivinha onde, que vai ficar armado. É isso. O Viagra também tem uma parada dessa? Sim. Então, repara. E a gente fala, cara, olha, quantos novos quimioterápicos para combater o câncer não existem na Amazônia? Então, a riqueza está na Amazônia de pé, e não nos minerais que estão lá no seu solo subsolo. Então a gente faz esse discurso utilitarista. Mas não é uma hipótese ruim, Não é ruim, mas para ter acesso a isso, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que investir em pesquisa. Sim, claro. Né? A gente tem que investir em ciência. E assim, e aí também é uma coisa que a gente escuta muito. Mas o Brasil investe muito pouco em ciência. O mundo inteiro investe pouco. O mundo inteiro investe pouco. E isso é uma coisa que a Olimpíada Internacional de Biologia me trouxe. Essa ideia que assim, o Brasil investe pouco na ciência básica. Cara, o mundo inteiro investe pouco em ciência básica. Amigo meu, da minha turma, só não vou falar o nome, é professor de Harvard. Entendeu? Então, terminou o doutorado no FRJ e, cara, é professor em Harvard. E ele trabalhava com biologia evolutiva de mamífero, algo que é pesquisa básica. Conseguiu se tornar professor de Harvard, só que lá ele não tinha dinheiro para pesquisa, não conseguia grant para estudar biologia evolutiva de mamífero. O que ele fez? Vou ter que trabalhar com célula-tronco. Mudou completamente, sabe, o que ele estudava, né, o objeto de trabalho dele, para ele ter dinheiro para pesquisar, porque para estudar biologia evolutiva de mamíferos, os Estados Unidos não queriam ter dinheiro. Os Estados Unidos é tão utilitarista, muito mais talvez de qualquer país, que a geografia na ciência já foi expulsa das cátedras americanas nos anos 50, 60, porque era uma geografia descritiva. O rio tal tem quais afluentes. Vamos descrever, que era a geografia mais do Humboldt, né? Descrever espaços, ali tem tantos hectares de terra, não sei o quê. E a geografia não serve para nada. Quando ela teve que virar uma geografia de números. Dados, tabelas, e aí que ela pôde voltar a ser geografia acadêmica, mas ela foi expulsa. Quando ele falou sobre isso, né? Sobre a questão da ciência, me veio isso à cabeça, né? Como que para nós, ele falou, me chamou muita atenção a frase... não aprendeu biologia direito, por isso acha que é nominho gravar. O que a gente não tem disso?
Aluno que acha que, pô, o professor que é muito qualificado, bom, é o professor que memoriza uma porrada de dados. Meu irmão, não tem problema nenhum de virar para meus alunos e falar, ó, eu não sou o Wikipédia, eu não sou o Google. Eu não sei bandeiras eu de te países, ajudo a... nem Não, capitais. eu até gosto dessas coisas por esporte, assim. Pô, tem um joguinho de adivinhar a bandeira. Maneiro. Sim. Ele deve ter o dos insetos também, sei lá, Pô, alguma não, coisa é assim. complicado. Os 30 milhões de besouros, né? Enfim, mas é muito legal isso, entender como que as ciências mudam, mas Sim. a gente tem essa mesma questão, né? Falei, meu irmão, você não vai precisar gravar o nome do ditador dos anos 60 do Iêmen, né? Se você entender o processo como um todo, o nome vai ser só mais um detalhe, né? Acho bem legal isso. É alegoria, né? Você ia falar, Femão? Não. Eu falar, alegoria isso, né? É É alegoria. isso. Cara, sobre essa questão da biodiversidade, esse é um tema que às vezes gera polêmicas em sala de aula, porque aparece aquele cara com a entrevista daquele maluco do Jô lá dos anos 90. Meteorologista da USP. Isso aí. O cara dizendo que não tem aquecimento global e tal, mas eu acho que isso ainda é galho fraco, perto de algumas coisas que a gente, quando entra em política, sociedade, cultura, religião e tal, passa. E eu acho que tem uns temas que vocês também patinam aí, né? Ou não patinam, mas são cascas de banana colocadas no caminho de vocês, né? Eu acho que dá para destacar sexo, sistema reprodutivo e tal, com um monte de tabus, né? Que as pessoas impõem sobre isso. Mas, atualmente, gênero, né? Você destaca mais coisas aí. Teoria da evolução, né? Um cara muito religioso, talvez. Como é que você lida com esses temas? Ou tem outros Células temas? tronco, né? Que ele acabou de citar. Também, enfim. Polêmicaço, né? Como é que você lida com esses temas e, enfim, tem outros temas que eu perdi aqui? Acho que a origem da vida, né? Que também tá junto com a evolução aí. Se a gente parar e pensar, vão ter outros, sim. E aí você falou de casca de banana, eu já escorreguei em várias delas, né? Assim, várias delas já escorreguei. E como lidar é estudar, é sempre buscar todos os pontos de vista, né, sobre aquele dado assunto e tentar, cara, mostrar que o que você vai levar para o aluno é o que a biologia hoje sabe nesse momento e que a biologia ela não vai explicar tudo, né? E que as situações do mundo real, elas não são divididas em biologia, geografia, química, sociologia. Os problemas, né, eles são problemas interdisciplinares. E por mais que a biologia ela possa trazer ali o seu ponto de vista e a sua explicação, isso não significa que o nosso ponto de vista e explicação serão os pontos de vista e explicações mais corretos, né? Eu não estou tentando ser sabonete aqui, escorregar, mas é porque, de fato, até antes de vir, eu fiquei pensando assim, cara, sobre tabu, né? Ano passado mesmo, no Pedro II, os alunos falaram que o professor de educação física fez uma discussão sobre transgênero, né? E sobre mulheres trans competirem junto com mulheres cis. A gente fez um debate. E aí os alunos, professor, o que você acha sobre isso? E é um assunto, sem dúvida, polêmico. E aí, na mesma hora, eu falei, bom, não é o que eu acho. Vou pegar aqui o celular, o que você tem que fazer? Google Acadêmico ou escola, bota transgênero, esporte, rendimento, testosterona, busca algumas palavras-chave e vão buscar os artigos. E buscando os artigos, e por acaso eu fiz isso ontem novamente, você acha um artigo de 2023, feito por uma associação de atletas, de comitê de ética no esporte do Canadá, que mostra que não há nenhuma evidência de que mulheres trans tenham vantagem sobre mulheres cis. E você acha alguns artigos em revistas de ponta dizendo que mesmo com a supressão da testosterona, a ação da testosterona na infância, ela faz ali ativação e inativação de alguns genes que, de fato, podem gerar diferença no rendimento de uma mulher trans em relação à mulher cis. E aí é muito difícil falar esse tipo de coisa, porque às vezes quando a gente fala isso, professor, então você é contra? Eu falei, não estou falando isso. Estou usando aqui alguns argumentos biológicos. E eu estou mostrando para você que você tem que pesquisar e que essa é a posição datada agora do fim de 2023 e início de 2024. Daqui a 6 meses isso pode mudar, daqui a 1 ano isso pode mudar. E aí é óbvio, né? O nosso papel também de professor mas não importa qual seja a resposta daqui a 6 meses, 1 ano, isso de forma alguma pode justificar que você seja transfóbico, que você cometa algum tipo de agressão. E aí é o lado educador que vai aparecer. Sim.
Então isso aparece a todo momento, né? E aí imagina, cara, um professor recém-formado ter que lidar com uma situação como essa. É muito difícil. E aí é curioso que você vê, por exemplo, o movimento antivacina, né? Ficou famoso aí na pandemia. Só que, cara, eu já lido com o movimento antivacina há muito tempo. Só que o movimento antivacina que eu lidava antes era da galera mais bicho grilo, que achava que vacina e antibiótico faz mal para a saúde. Você já deve ter ouvido falar isso. Ai, não dou antibiótico pro meu filho, não. Antibiótico faz muito mal à saúde. Gente, sabe, qual foi a revolução, né, nas pirâmides etárias humanas que o antibiótico trouxe, entendeu? A importância, cara, uma das descobertas mais importantes da humanidade. Eu quero falar, não dou antibiótico pro meu filho, que a idade média era melhor para você viver. Entende? Então, essa galera já falava assim, não dou vacina não, porque dá tanta vacina assim, deve fazer mal à criança. E aí vem uma galera politicamente oposta, né? Assim, diametralmente oposta e fala, não, vacina também é ruim, faz mal. Então o professor de biologia, ele tá apanhando, sabe, da direita e da esquerda o tempo todo. Vai estar apanhando o tempo todo. Quando a gente fala de ciclo menstrual, quando a gente... Teve um professor amigo meu que, cara, apanhou e quase foi demitido, porque não sei o que ele estava falando sobre sexo, aí o aluno falou, professor, e o sexo anal? Aí falou, não, sexo anal não é sexo. E aí o aluno começou a chorar e aí teve aquela coisa toda. Por quê? Para mim, faltou para ele ali um pouco só de malícia. tato, né? De malícia, de na hora assim, olha só, vamos entender que o sexo para a biologia é o quê? É a troca de genes com a geração de novas combinações, com a formação de novos indivíduos. Blá, blá, blá. E aí, de fato, se você pensar, né, que o sexo envolve a geração de novo indivíduo com troca de genes, não existe sexo oral. Não existe sexo anal. Para a biologia faz todo sentido, mas dependendo da forma que a gente fala, professor homofóbico, complicado. Uhum. E vacina, essas coisas assim da pandemia pra cá, tu já teve alguma polêmica de estar falando de vacina? Não, porque é isso, que é aquilo. Pior que não, cara. Vacina não. O que me deixa nervoso às vezes, e isso aconteceu ano passado, foi dando aula, e eu tenho que evitar falar essas coisas que eu acabo expondo muito meus amigos, né? Mas dando aula, num colégio que eu trabalho, os alunos, professor, e a vacina? Pá, eu expliquei os tipos de vacina, né? Já até imagino que existe para Covid, contra o coronavírus, mas, professor, a vacina funciona, né? Pô, gente, turma de terceiro ano, né? Aluno é uma merda. Por que vocês estão me dando? Não, porque o outro professor falou que a vacina não funciona. Ai, caralho. Entendeu? Que a vacina... Se tivesse sido pai de algum aluno... Eu tenho uma frase para isso, que adolescente tem que acabar. Eles te botam em cada uma, né? E aí contou mesmo, e eu conheço, de fato, e é meu amigo até, sabe? Conheço, de fato. Parou de frequentar a casa enquanto estava na pandemia, né? Porque não tomou a vacina. Eu entendo por quê, mas é complicado. Porque o discurso foi qual? O discurso foi, a vacina, ela evita a Covid? Ela evita os sintomas, né, mais drásticos, né, mais pesados da doença. Então ela protege contra a Covid? Aí não protege. Aí, não protege, porque você pega, de fato, o vírus, tem os sintomas, só que os sintomas são mais brandos. Então, só que ele continuava falando, então a vacina funciona? Não funciona. Ele, não funciona, porque o objetivo... Então, pá... Mas era só uma problematização? Eu achei que era um antivax, pô. Mas então... Mas a problematização é complexa, né? É a problematização da doutrinação. Né? Da doutrinação do tipo, tome cuidado com essa vacina, porque essa vacina faz mal. Porque está tendo um monte de casos de miocardite nos Estados Unidos com o uso de tal vacina. É o fake science, né? É o fake science que, para mim, é muito, muito, muito pior do que a fake news. Então, essa galera que... E aí, cara, não tem profissão, entendeu? O cara pode ser biólogo, o cara pode ser médico, pode ser farmacêutico, pode ser geógrafo, que o cara... Isso é mais louco. Tem uma formação em ciência, mas deixa ali o seu aspecto social, cultural, político, via frente de tudo aquilo que ele aprendeu e tudo aquilo que ele sabe que, de fato, está comprovado, né, que de fato funciona e que foi tão importante para a gente sair dessa pandemia. Existe médico antivax. Sim. Médico que é antivacina, isso é surreal. Eu vou jogar uma casquinha de banana para você agora, mas Sim. é uma pequenininha, juro. Uma discussão dentro dessas polêmicas todas da biologia, dentro da área da saúde, é sobre o aborto, que acho que é uma das grandes polêmicas, né, dentro dessa área. E aí, uma das coisas que a ciência discute bastante é sobre quando começaria uma vida
que seria o argumento para abortar até tal semana ou não pode abortar depois de tal semana. Inclusive nos Estados Unidos eles têm, assim, varia de estado para estado, né? Então tem estado que você pode abortar até 6ª semana, 8ª semana, 10ª semana, por aí vai. Para a biologia, a vida começa quando se forma o sistema nervoso central ou entrou Então, lá você mesmo falou. o espermatozoide, óvulo e tá, é vida? Não existe asilo para a biologia, né? Não existe para a biologia. O tema também ele já foi debatido pra caramba e há diferentes vertentes. Então vou até contar um caso interessante. Estava eu em Brasília com o Pires na mão para pedir dinheiro para a Olimpíada de Biologia e a minha mãe me manda uma mensagem, fala, filho, tá em Brasília, né? Não quer almoçar aqui no restaurante da Câmara, não, dos deputados, que eu tô aqui em Brasília também. Eu falei, pô, demorou, então vou. Foi, já tem um bom tempo isso, tá? Ah, mas a gente vai chegar lá no restaurante 11 da manhã. Ok, 11 da manhã, beleza. Aí cheguei no restaurante da Câmara dos Deputados, 11 da manhã, abrindo o restaurante. E aí tinha uma mulher junto com minha mãe e várias outras pessoas. Não, a gente vai sentar naquela mesa, porque aquela mesa é do lado da mesa que senta a bancada evangélica. Então a gente tem que ficar ali esperando eles chegarem. Quando eles chegarem, eu vou e falo com o assessor. Beleza, fomos lá, ficamos conversando. Ih, chegaram, não sei o quê, vamos almoçar. E aí a lobista foi falar lá com o assessor da bancada. Por quê? Porque nessa época estava sendo votada a lei de biossegurança. E minha mãe foi uma das assessoras lá para a lei de biossegurança aqui do Brasil. Para ter uma ideia, minha mãe foi presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que regulamenta transgênico, clonagem. Atualmente, minha mãe trabalha para a Casa Branca, para o governo dos Estados Unidos, na parte de biotecnologia. Tá aqui no Brasil, trabalha remoto, mas é bizarro. Mamãe é sinistra. Então, nessa época... Pô, e eu perguntando no início por que ele gosta de biologia. Então, a gente estava lá... Vamos trazer a mãe dele aqui no podcast. Ela aceita? Com certeza. Opa, o problema é que ela mora em Maricá. Opa, não tem problema. Mas aí, então, a história foi que veio, né, um assessor, quem que poderia almoçar lá junto com os nobres deputados para poder falar mais sobre célula-tronco? E aí foi a Patrícia Prank, que é professora da Federal do Rio Grande do Sul, almoçar com eles, porque simplesmente eles não sabiam o que era célula-tronco. E não sabiam o que é usar um embrião em pesquisa. E a questão não é burrice, não, gente. É porque realmente é um tema que é um tema atual e que a pessoa que não é da área não sabe. Então, quando fala assim, a gente vai usar um embrião em pesquisa, o pessoal pensa que é um feto que está sendo fatiado para você pesquisar. E aí foi explicado que esse embrião é um embrião que ele é obtido de clínicas de inseminação artificial. Esses embriões nas clínicas, né, eles são congelados. Então, por exemplo, estou com problema de ter filho, eu consegui obter 5 embriões. Atualmente se implantam no máximo 3. Os outros 2 embriões ficam o quê? Ficam congelados e após um certo tempo eles perdem a viabilidade. Então, esse embrião que vai perder a viabilidade, que está congelado na clínica, a clínica pode entrar em contato e falar, olha só, seu embrião daqui a 1 ano vai estar inviável. Entre aspas, vai ser jogado fora, vai para o ralo. Você autoriza usar esse embrião em pesquisa? Sim. Esse embrião está numa fase que a gente chama de fase de blástula, ou blastocisto. Nessa fase, não tem sistema nervoso ainda. Não há sistema nervoso. E aí uma argumentação é, para eu saber se você está vivo ou morto, caso você sofra um acidente, eu tenho que ver se você está com atividade neuronal ou não. Nesse embrião nem dá para saber se ele está vivo ou morto, né? Não dá para saber, porque você não tem atividade nervosa. Esse embrião, biologicamente falando, ele não sente dor. Porque para sentir dor, você tem que ter o neurônio, o receptor da dor. Então é um embrião que é um bololô de células que ainda não se diferenciou, que não tem neurônio, que não sente dor e que vai ser jogado fora. Então esse embrião pode ser usado em pesquisa? Pode ser usado. Então foi aprovada essa lei. Então foi importante esse tipo de lobby que a gente estava fazendo para justamente mostrar, né, que eles não caiam também nas fake news, fake science. Olha aqui, esse embrião fatiado, a clínica de aborto, é isso que vai ser usado? Não, não é isso. E, de fato, o uso desses embriões pode permitir, quem sabe no futuro, vamos, sabe, reverter a situação de paraplegia de alguém, vamos descobrir uma nova droga anti-Alzheimer. Agora, por outro lado, lá, isso também foi uma dor, porque nesse momento tinham várias associações, né, de pessoas com doenças degenerativas que, quando foi aprovada a lei, todo mundo comemorou do tipo, cara, mês que vem eu vou estar andando. Não era isso. Não é assim, né? Não era isso, né? Então, foi gerada uma falsa esperança de que, assim, não, a gente vai resolver o mais rápido possível. Não, a gente deu um passo,
Agora, é muito tempo de pesquisa para que a gente, de fato, consiga reverter essas situações. Assim como a vacina do HIV, né? Que já existe, só que as pessoas que têm HIV no Brasil criaram essa expectativa, né? Ah, a gente vai ficar curado e não é assim, né? O HIV, a parada mais incrível, não sei se você já viu isso, mais incrível que eu acho assim, é que, de fato, né, a gente já sabe ali um receptorzinho do linfócito T-CD4 que o HIV se liga para poder entrar e infectar a célula. E já sabe que algumas pessoas não têm esse receptor. Explica por que é muito difícil uma pessoa ficar curada de HIV. Isso aí que você falou agora da... Mas deixa eu primeiro explicar essa história, sim. porque, cara, essa história ela é incrível, né? O HIV, ele ataca uma célula de defesa, né? Que é a célula que coordena a defesa e, em parte, a resposta à sua pergunta. Que é o HIV, que é o linfócito T-CD4, linfócito auxiliar. Então, o HIV, ele ataca a célula que coordena a defesa do teu organismo e aí a tua defesa sucumbe e você morre de qualquer doençazinha bosta. Só que aí descobriram, né, que algumas pessoas são resistentes ao HIV. E como essas células, elas são produzidas na medula óssea, né, o linfócito T-CD4, na medula óssea vermelha, foi feito um experimento, né, uma primeira vez, de um cara que era soropositivo, né, então ele tinha HIV, e logo depois foi detectado que ele tinha leucemia. Então imagina, caraca, cara, tô soropositivo, tô com leucemia, os pesquisadores. Não, mas vem aqui que a gente vai fazer um teste. Acharam uma pessoa que era compatível com ele em relação ao transplante de medula e que era resistente ao HIV, que não tinha um receptor no linfócito. Fizeram a quimioterapia, destruíram a medula dele, colocaram a medula nova e aí, ao mesmo tempo, ele foi curado da leucemia e do HIV. Caralho. Isso já foi feito mais de uma vez no mundo. Entendeu? Então, é o tipo de coisa que a gente entende, cara, por que a ciência é foda, entendeu? E por que a gente tem que pesquisar isso? Né? Porque é uma situação que, cara, uma das coisas mais incríveis e que a gente conseguiu contornar através de muito investimento em ciência, muito investimento em pesquisa. Cara, muito foda, muito foda. Quando você falou do aborto, uma coisa sobre essa questão da vida e tal, trazendo a polêmica sem trazer nem posicionamento, porque assim, esse é um tema que é muito difícil para eu, assim, dentro da minha opinião, eu formular, entendeu? Acho que eu preciso conversar com mais pessoas sobre esse tema antes de formular. Eu lembro que a Colômbia aprovou o aborto após até, na verdade, 26 semanas de gravidez. E nessa época, a minha mulher tava, tipo, com 27 semanas de gravidez. Só que, tipo assim, todo dia eu botava a mão na barriga dela e ele ficava chutando quando eu falava, né? Aí eu olhei, botei a mão na cara e falei, caraca, mano, é muito tenso esse assunto. Porque, tipo, 26 semanas você já tem aí, aí biologicamente já tá tudo feito, né? Enfim. Porque as hipóteses biológicas ali são... um deles é que a vida começa desde o zigoto, então desde a formação. Outra é a vida começa quando você tem o surgimento do sistema nervoso. Outra delas é que ela começa quando o feto ele já seria autossustentável. Tipo assim, com 20 semanas a criança pode nascer e sobreviver, então com 20 semanas já é considerado um ser vivo, um indivíduo. E outra é só no nascimento, né? Há quem diga que só no nascimento que de fato você vai considerar um novo indivíduo. É muito complexo. E sobre o aborto, você falou... Cara, normalmente eu não sou de fugir, porque eu sou muito transparente. O que eu falo muito para os meus alunos, quando perguntam, até para não ser hipócrita, é que eu sou completamente contra o aborto, e sou mesmo, completamente contra, mas eu sou a favor da legalização. Assim, eu nunca faria o aborto da minha esposa, com a minha esposa, da minha filha, nunca ia sugerir isso. Mas eu acho que é uma decisão que tem que ser tomada ali na família e que hoje ela já é tomada, então se ela for tomada, que seja em condições que aumentem a chance de sobrevivência da mãe, que garantam a saúde reprodutiva da mulher e por aí vai. Ou seja, embora eu seja contra, eu sou a favor da legalização. É uma posição que parece muito complexa, mas cada vez mais você vê pessoas inteligentes tendo essa visão, né? Tipo, eu não faria, seja por valores religiosos, ou seja por uma compreensão de ética pessoal, mas eu acho que as pessoas, a gente não vai evitar que aconteça, então as pessoas têm que ter direito de fazer de uma forma salubre, né? Uma posição bem ponderada. Tem uma frase que eu gosto muito, é que se homem engravidasse, aborto já era legalizado há muito tempo, né? Porque é de fato isso. E sempre que me perguntam, eu falo, cara, isso é uma decisão das mulheres e elas têm que decidir isso aí, não a gente. Mas eu queria mudar de assunto. Um dos grandes hypes que a gente teve em 2023, um pouco antes, mas em 2023, bombou muito esse assunto,
que é o universo maromba, muito ali no Flow Podcast que você foi convidado, né? E assim, a gente apareceram alguns influencers fitness, né? Inclusive um deles está sendo investigado aí e tal. O que você pensa? E o fato disso, não sei se você vê isso nas suas salas de aula. Eu tenho enxergado muito isso, não sei se você tem visto isso. Os alunos nossos, assim, de 16, 17 anos, começam a falar muito sobre isso. Eu tinha uma turma no ano passado, de primeiro ano, e que os caras já estavam defendendo o uso de anabolizantes, falando isso aí não faz mal, porque ele viu o influencer falando lá, não, que isso é bom pra saúde, é testosterona, não tem nada a ver, não tem nenhum problema e tal. Explica pra gente assim, claro, não de forma que a galera compreenda, né? Que é difícil pra caramba, mas explica pra gente o que é o anabolizante, o que ele faz, quais são as vantagens e se tem alguma vantagem e desvantagens que ele gera para a gente desmistifique um pouco essa questão, né? Porque ficou meio assim, usem, é bom para a saúde e tal. Esses caras ganharam muita notoriedade, né, nos últimos tempos. Isso é a grande preocupação, né, cara? Porque, sei lá, no meu tempo a gente tinha dúvida de alguma coisa, sei lá, nem lembro o que eu fazia, né, cara? Ia na Barça. Ia na Barça, ia na biblioteca, ia perguntar para algum profissional daquela área. E hoje eles têm preguiça até de ir no Google, né? Vai direto no TikTok, vê um videozinho ali de segundos e pronto. Você já tem um argumento de autoridade, tá no TikTok, é verdade. Fulano falou, né? Fulano com 50 mil, 100 mil, 1 milhão de seguidores falou, então é verdade. Cara, eu não estou fugindo da pergunta não, mas eu fico impressionado como uma galera às vezes decide o cirurgião que vai fazer a plástica com base em TikTok e Instagram. Esse cara tem muito seguidor, é bom, e às vezes nem é certificado para poder fazer aquela cirurgia plástica. Às vezes ele comprou seguidores, né? Que acontece muito. Então repara, né, cara, que tá tudo doido, esse mundo tá perdido. E em relação ao anabolizante, normalmente a gente utiliza o termo anabolizante para hormônios anabolizantes, né? O que é anabolismo? O nosso metabolismo é o conjunto de reações químicas da célula. Isso é o metabolismo. O metabolismo ele é dividido em anabolismo, que seriam as reações de síntese, e catabolismo, que são as reações de quebra. Então, quando eu uso uma substância anabolizante, é alguém que quer promover o anabolismo, a reação de síntese, especialmente a síntese de proteína na musculatura, que é o que a galera quer. Agora, por exemplo, se for em relação ao emagrecimento, existem, por exemplo, termogênicos que aí vão promover o catabolismo, vão promover a quebra. Né? Aí já é outro grupo de substâncias. Qual é o maior problema, de fato, né, de você usar hormônios como, no caso, testosterona e seus análogos? É que a maior parte da produção hormonal do nosso corpo ela é controlada por um mecanismo que a gente chama de feedback, né? Feedback negativo ou retroalimentação. Então, por exemplo, como é que é feita a produção de testosterona? A gente tem um hormônio que é produzido aqui na hipófise, que é chamado de LH, hormônio luteinizante. Esse hormônio luteinizante cai no sangue e vai bater lá no meu ovinho, lá no meu saco, sabe? Célula intersticial produz a testosterona. Quando a célula intersticial lá do meu saco produz testosterona, essa testosterona inibe o LH. Isso é o feedback negativo. Estimulei, produzi, inibi. Para que assim eu não fique produzindo o tempo todo. O que acontece com quem usa testosterona? Como a testosterona do sangue está indo lá para o alto, essa testosterona do sangue inibe o LH de forma contínua. Inibindo de forma contínua, ela para de produzir a testosterona. E parando de produzir a testosterona, é o que essas pessoas... Foi mal. As pessoas escutam, né? Você vai ter o quê? Pode ter atrofia testicular, pode ter uma dependência de produção disso de forma contínua, uma redução da libido, a perda do apetite sexual, e aí por aí vai. Por quê? Porque a pessoa ficou usando de forma muito contínua. Óbvio que os defensores vão falar, não, mas é só usar, seguir na pirâmide, porque eles aumentam a concentração e depois diminuem a concentração para evitar que isso aconteça. Agora, dependendo do tempo em que você faça, da dose que você faça, muitas vezes você vai criar uma dependência daquilo, aí de fato você vai começar a ter essas contraindicações aparecendo no seu organismo. Acho que dá pra entender, né? Sim. É que eu vi já um desses influencers dizendo que dava pra mãe. Cara, o cara disse isso, que dava pra mãe sem a mãe saber. Porque a mãe dele tava já idosa, e ele dava testosterona pra mãe, colocava lá na bebida dela e tal,
pra que... Cara, o cara tava drogando a própria mãe e falou isso abertamente, assim, no YouTube, sei lá, no TikTok, que eu vi esse vídeo. E aí ele tava dizendo, não, mas a minha mãe melhorou muito, ela agora tá mais disposta, ela consegue caminhar mais, ela só ficava deitada, agora ela tá bem. E aí ele fez uma defesa da testosterona nesse sentido, né? Mas ela, em curto espaço, ela acaba tendo um benefício nesse sentido, né? Não, inclusive, né? Para mulheres em menopausa, né, que estejam passando aí por problemas relacionados à menopausa, hoje se utiliza muito a testosterona. Porque, de fato, ela tem menos contraindicação do que o estrogênio e a progesterona, que aumenta muito o risco de câncer de mama. Então, de fato, é utilizado. Só que, pô, não sou eu que vou pegar assim, ó, colocar lá, né, na bebida da minha mãe. Óbvio que isso tem que ser feito com prescrição e indicação médica. Né? Sim. Uhum, com certeza. Bizarro, né? Não. Quando você falou, eu ri, mano. Não devia rir disso, não, mas surreal. eu ri Surreal. da surrealidade. Velhinha falando grosso. Enfim, vamos pra caixinha de perguntas? Vamos pra caixinha de perguntas. Vamos pra caixinha de perguntas. Opa. Bom, a gente recebeu bastante pergunta que você compartilhou lá, a tua audiência veio Que você é um cara em famoso, peso, né? Que Pô, isso. cara das mídias. Inclusive, teve uma pergunta que foi sobre isso. Vamos começar por ela, já que eu mencionei. Foi o Nilson que mandou assim: por que você ainda não abriu um Nilson canal? que tem seus mais de 60, com certeza. Não né? sei, cara. Não tem um Nilson com mais de 60. Tô pensando num Nilson Deve ser com o menos de Nilson 60 Neto, anos. porra. Ah, Alguma pode ser, coisa, verdade. Nilson Eu sou terceiro. Aloysio Júnior, né? Porra, Você, Aloysio e Augusto. falando do Nilson. Só né? faltava o Rubens. Só Epaminondas. faltava o Rubens. Pelo menos não tem um Enzo aqui. Acabamos de ganhar o hate Cauê. do Nilson. Do Nilson, muito obrigado. Por que você ainda não abriu um canal no YouTube? Com certeza ia bombar. Pergunta do Nilson, que mexe no YouTube, apesar do nome de doce. Que isso, hein, Nilson? Ó, vou te falar. Vem novidade aí. Mentira, não vem não. Vem novidade aí. Não vem, cara. Por que eu não tenho o meu canal no YouTube? Porque dá trabalho, Nilson. Dá trabalho. Fala, pergunta pra eles. Pergunta pra eles aí. Cara, dá trabalho, tempo, dinheiro, né? Acho que a galera, muita gente pensa assim, não, vou botar ali na minha casa, vou filmar, não. Comprar um tripézinho na Shopee e dali. Nada, não é assim, né, cara? É tempo, é dinheiro, é trabalho. Mas a pergunta ela é muito pertinente. Juro que eu já pensei, óbvio que eu já pensei. Mas o que acontece, cara, é que acho que depende muito das fases da vida, entendeu, Nilson? Fases da vida. O que eu quero dizer é, hoje eu tenho 47 anos com esse corpinho de 60 e, felizmente, eu tenho uma vida estável, né? Assim, uma vida estável. Ganho razoavelmente bem, que paga minhas contas. Podia ser melhor? Podia, lógico. Mas que paga minhas contas. Tenho minha casa própria, tenho meu carro 2015, mas que tá andando bem ainda. Ou seja, não tem aquela vibe de, pô, eu quero ser milionário, sabe? Pô, eu quero ganhar muito dinheiro. Acho que a vibe de ter o próprio canal seria muito mais assim, cara, eu quero falar o que eu quero, o que eu penso, entendeu? E que o dinheiro seja uma consequência. E aí, pô, para eu falar o que eu quero, o que eu penso, eu tenho que trabalhar 2 vezes o que eu estou fazendo agora, com menos tempo livre, com, sabe, menos tempo para descansar. Não é o momento da minha vida para isso. No passado seria, quem sabe no futuro, a necessidade traga algo assim. Mas para mim é muito mais confortável, né? Eu ter a liberdade lá no Descomplica de fazer isso. Então lá a gente está com o editorial agora voltado para medicina. Então eu falo das doideiras da biologia toda para a galera de medicina. Os alunos ficam felizes. E aí eu estou ganhando para isso, entendeu? Eu não estou precisando colocar o meu dinheiro, eu tenho audiência, eu estou fazendo aquilo que eu gosto. Então, Nilson, respondendo a você, ele falou, basicamente ele deu uma volta educada, falando, não preciso dessa porra. Tô brincando. Bom, você falou de aluno de medicina, teve uma pergunta que foi sobre isso. Vamos inverter a ordem da porra toda. É a primeira mesmo? É a primeira. É verdade. O Bernardo enviou assim, sou um estudante de medicina e desde o cursinho me irrito com os meus colegas querendo complicar as coisas mais do que o necessário. Oda, você tem alguma teoria do porquê desse ego gigante dos bons alunos quando o tema é biologia? Às vezes os professores também, né? Tem professores de biologia que vão para aula do cursinho e ficam ensinando bioquímica específica. Não, né? mas sendo justo. Claro que tem o cara que gosta de ensinar e sem se preocupar em se as pessoas estão aprendendo. Mas o aluno de medicina é especial. Né? O aluno de medicina, também. ele vem com a questão da NASA. A gente coisas, não é de biologia, mas a gente vê... É isso, Luiz. Está completamente interligado o aluno e o professor. Primeira coisa é que muitos desses cursos, né, assim, eles têm lá a turma de medicina. E o aluno que está na turma de medicina, ele já acha que é especial, ele já acha que é um médico. Entendeu? Eu tô na turma de medicina. Porra.
Não sou ali do pré-veste, normal. Sou da turma de medicina. Então ele já acha, igual pré-militar, tá ligado? Que pré-militar também é assim. O aluno faz o preparatório do IMIATA, ele já se acha, não. Você é da turma SpaceX. Entra na faculdade, primeiro período compra um jaleco e um estetoscópio. Né? Então o cara já, na turma de medicina, o cara já se acha médico. É o primeiro ponto. O segundo ponto é que, em média, um aluno para passar em medicina, ele leva 3,8 anos. Entre 3 Esse e dado 4 é real? anos. Não, que você falou de um... agora. Imaginei. O 3,8 é foda. Ele falou 0,8, mas ele tá gastando. Isso aí da seriedade, né? O 3, é lógico. Se você botar uma E eu vírgula, atrapalhei. Então, mas é sério mesmo. 3,8. Entre 3 e 4 anos. Então, um aluno leva entre 3 e 4 anos. Então, o que é muito normal? Primeiro ano, o cara cai meio de paraquedas, vê que é difícil, não sei o quê. Segundo ano, o cara já se dedica mais. Terceiro ano, ele tá achando que vai passar e aí não passa. E aí o aluno acha que ele não passou porque ele não sabia os intermediários do ciclo de Krebs. Ele acha que não passou porque não sabia o detalhe do detalhe do detalhe. Sem falar que aquela mesma aula, pega um tema qualquer de geografia, de domínios morfoclimáticos, ele já teve com pelo menos 3 professores diferentes. E aí ele vai para a aula, sabe? Mas ele não falou isso que o professor tal falou. Ele não falou isso que o outro falou. Mas essa aula está muito superficial. E ele não entende que ele não passou, não foi porque ele não sabia os intermediários do ciclo de Krebs. É porque ele não fez exercício suficiente, não treinou como escrever discursiva, sabe? Foi mal às vezes em redação, deu bobeira em matemática, que no Enem vale coisa pra caramba. Então, o que falta muito pro aluno é enxergar, cara, faz uma autocrítica, cara, faz uma autoanálise, entendeu? Qual é o meu ponto fraco? Sabe, onde que eu tô errando? E eu tenho certeza absoluta que o que falta para ele não é o detalhe do detalhe do detalhe. Uhum. Sabe, eu corrigi vestibular lá na UFRJ por mais de 10 anos, corrigi vestibular da Unirio, corrigi vestibular de particular de medicina. E o que falta às vezes, e até para o professor quando ele faz concurso também, é essa manha de como fazer prova, de como responder uma questão discursiva, sabe? E ter também as habilidades socioemocionais em dia. É isso. Entende? Então, cara, é esse conjunto da obra que vai fazer a aprovação. Só que, como o aluno tem esse perfil, que eu acabei de falar, essa aula é superficial, o professor não falou, e aí começa a comparar você com os outros, o professor faz o quê? O professor quer dar o diferencial. E aí, de fato, por exemplo, a minha aula de respiração celular, ideal, talvez eu falaria em meia horinha sem o detalhe do detalhe do detalhe. Só que o aluno vai falar, tá muito superficial. E aí eu acabo detalhando. E a medicina, eu vou detalhar e detalhar. Mas assim, 99% das questões ele vai responder com aquela meia hora. Uhum. Só 1% com esse outro detalhamento. Mas o aluno de medicina acha que o que falta é o detalhamento. Então vamos embora. Sempre quando entra nessa do detalhamento, eu faço questão, eu não sou de biologia, mas eu pauso e falo, olha só. Primeiro, para de encher o saco do professor de biologia com a questão da NASA. Porque não é a questão da NASA que vai te fazer passar, se bobear, ela não vai nem cair. Que vai fazer que você faça FUVEST, né? O que vai normalmente te fuder é a questão simples que vai quebrar o teu TRI, né? Porque você não prestou atenção, porque você ficou dormindo 3 horas da manhã fazendo a questão da NASA e o teu psicológico foi pro saco, né? Geralmente é por aí. E outra coisa, os detalhes, né? O cara, para estudar mais biologia, mais química, ele deixou de lado filosofia e sociologia, que são 10 a 15 questões do Enem. Falei, você não passa sem essas 10 a 15 questões numa coisa de alto rendimento. Então é por aí. Agora, queria ouvir de um biólogo essa história. Mas assim, em defesa, assim, o que os professores conteudistas falam para mim? Porque eu não me acho conteudista. Óbvio que tenho conteúdo, mas não me acho, assim, na prática, docente conteudista. Mas o que a galera conteudista diz sempre tem uma questão do Enem que é mais conteudista. Uhum. Então, de 15 vai ter uma ali de biologia que é mais conteudista. O ERG, então, discursiva... Vai ter ali um hormônio que nenhum professor nunca falou em sala de aula, que ela vai botar só para sacanear, só para diferenciar ali o aluno 10 do aluno 9. Uhum. E aí, só que imagina o que é para o professor de biologia descobrir o que é essa uma questão. Né? A gente tem essa questão com a prova específica da PUC em geografia. De 2 em 2, 3 em 3 anos, ela faz uma questão que, sim, 99% dos alunos vão errar. Ela não é difícil, ela é impossível. É um tratado da puta que pariu que a maioria dos professores não falam, entendeu? E aí toda hora é criticada, mas eles sempre fazem isso. Aí, no caso... né? A isoietas, recentemente. No nosso caso, o Tratado de Schengen da Livre Circulação de Pessoas da União Europeia.
Mas se você já tivesse viajado para a Europa, feito um seguro saúde, você saberia. Não, A gente fala, a gente fala em sala. A gente tem essa dor aí compartilhada e também tem a mesma saída, né? De falar, ó, eu só estou falando disso aqui por causa da prova tal ou porque vocês são chatos e vão ficar perdendo tempo no Google. Só dentro dessa pergunta, você passa por essa questão assim, a gente brinca às vezes com os professores de matemática e física, que falam assim, vocês aprenderam essa merda aí há 50 anos atrás e vocês dão a mesma aula, porque o Newton falou que se você tiver um corpo em movimento, ele tem de estar em movimento. E o é Newton isso. Da pergunta 6? É Nilson. Ah, é Nilson. Cara, esse maluco esse maluco nunca mais vai assistir nosso podcast. Cara, ele falou do Isaac Newton, você falou do Nilson. É sacanagem, cara. Isaac Nilson. E aí, você tem essa questão assim, todos os anos a gente tem meio que mudar um pouco a nossa aula. Todo ano. A gente não consegue, principalmente na parte ali de geopolítica, vai falar de Oriente Médio, tá sempre mudando. A biologia também passa um pouco por isso, né? Essa coisa de toda hora aparece uma parada nova, um hormônio novo, uma vacina nova. Muda pouco. Vou ser polêmico. Muda pouco. Os professores de biologia, para poder subir o passo, falam, não, tem que estar sempre estudando. Óbvio, assim. Sempre estudando, sim. Muda alguma coisa, muda. Mas... E a gente sabe que sempre tem um delay gigante, né? Assim, entre as mudanças lá no nível universitário, no nível acadêmico, até chegar no Enem, até chegar... Demora uns 20, 30 anos. E aí o problema que isso gera às vezes é assim, quantos ATPs são produzidos na respiração celular? Quando o aluno pergunta, fala, não quero explicar isso, não quero. E por que eu não quero explicar isso? Porque quando cai no Enem, cai com o saldo de ATP cai 40. Mas se for produzido são 42, porque 2 são gastos. Mas hoje já se sabe que em vez de 3 ATPs por NAD e 2 por FAD, são 2,5 e 1,5. E hoje já se sabe que no ciclo de Krebs, em vez de ATP, é GTP. Ou seja, essa mesma pergunta, quantos ATPs são produzidos na respiração, depende do recorte, entendeu? Se você vai dar um recorte, década de 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, essas coisas mudaram. E aí o doido é porque às vezes, quando eu explico, cara, no Enem cai assim. Mas hoje a gente sabe isso. O problema é que o corte que vocês vão fazer, que vai lá pro Instagram, pro TikTok, às vezes são produzidos 40 ATPs na respiração celular. Aí o aluno, professor desatualizado, hein? Mas juro, tem um vídeo meu desse no YouTube, de respiração, que eu falei dos 40 e tal. Professor desatualizado, hein? Eu falei, desgraçado, assiste o próximo vídeo que tu vai ver que não é o desatualizado. Mas às vezes dá um nervosinho, né? Mas porque depende muito de como que vai ser cobrado. E isso tem muito em biologia, cara. Tem muito. Mas geografia também deve ter aqui. Geografia caralho. Porque assim, se tu não assistiu o noticiário daquele tema que você vai... Por exemplo, a minha rotina, quando a gente entra em regional, ou seja, vai dar uma aula de Ásia, uma de Europa e tal, na semana anterior, nos meus deslocamentos de carro, eu tô ouvindo podcasts atuais sobre esses temas. Por quê? Porque sempre tem algum detalhezinho novo que você não pegou, entendeu? Tem eleição tal, mas aí como é que tá a pesquisa, aí qual é a perspectiva política e tal. Então, pra gente é foda. A aula, literalmente... Imagina a tua aula de Oriente Médio, questão Palestina do ano passado e hoje. Né? Desse ano vai ser foda. Desse ano vai ser foda. O desafio a gente botou lá em uma semana. Tá bom. Não tem como. Enfim. A Tássia mandou a seguinte pergunta. Eu me lembro lá nos primórdios do YouTube de um professor dando entrevista pro Jô... aquele que a gente falou, né? Dizendo que o aquecimento global era uma farsa. Aquilo formou uma geração de céticos que usavam o vídeo como justificativa. Como combater essas coisas? Acho que você já respondeu, né? Sim. Educação, se quiser fazer uma apanhada. Não e só falar que esse cara, assim, eu acho que aqui no Brasil ele foi, de fato, uma pessoa que chamou muita atenção, né? Na época todo mundo assistiu o Jô, mas não é só ele, né? Não é a força só dele que permitiu isso acontecer. Você vê nos Estados Unidos, né? E é curioso que é mais Estados Unidos e Brasil mesmo que a gente vê, né, esses movimentos crescendo de forma muito forte. E aí o questionamento que você tem que sempre fazer é, cara, por que o cara tá falando isso? De onde ele tá tirando? Qual é a vantagem? Eu gosto muito de falar... ele tá ganhando. Eu gosto muito de falar pros meus alunos, eu gosto muito de falar para eles, assim, cara, duvida das coisas que eu falo. Duvida. Eu falo muito isso. Te falar essa frase. Assim, cara, quando eu falo alguma coisa que te deixa muito inquieto, muito incomodado, eu falo, por exemplo, chocolate não tem nada a ver com espinha. Chocolate, amendoim, essa história que causa espinha é mentira. Tá? Te enganaram a vida toda. E aí, professor, mas eu já vi... Não, é isso. Duvido do que eu tô falando. Eu quero que você abra os sites de quê?
Sociedade Brasileira de Dermatologia, vai buscar fontes confiáveis e ver qual é a relação alimentar do chocolate com as espinhas. Você vai ver que não existe, não há comprovação, entendeu? E eu acho que isso é muito importante para o professor. A gente tem que falar assim, cara, olha só, por que o aquecimento global existe? Quais são as evidências do superaquecimento global? São essas. Prova que eu estou errado. Vê se eu estou errado. Prova que eu estou errado com fontes científicas. Isso, né? busca. Entendeu? Eu acho que isso é alfabetizar cientificamente. Não, isso é muito importante, mas o medo que eu tenho, na verdade não é um medo, é só um fato que eu contemplo, né? É que às vezes o moleque vai trazer uma suposta contestação, porra, na fonte mais tosca possível. É o que você falou, a validação do cara do TikTok falou, que disse que aconteceu, que às vezes está ganhando de uma grande empresa para falar. Esse cara mesmo, ele é meteorologista da USP. Sim. Meteorologista da USP, né? Eu acho que ele tem ali um argumento de autoridade. Agora, é a mesma questão, a vacina ou o transgênico. Transgênico é uma porradaria que eu tenho com a galera de geografia. De biologia e geografia. Se quiserem depois explorar, a gente explora. Porque às vezes, não, mas o transgênico, isso, aquilo. Cara, da mesma. Para mim, a pessoa que fala assim, eu não como transgênico, que transgênico dá câncer, faz mal à saúde, ela está falando da mesma forma, eu não tomo vacina, ou a homeopatia é melhor do que antibiótico. Para mim, é a mesma postura. Você está sendo anticientífico, tendo a postura anticientífica da mesma forma. Porque da mesma forma que a Anvisa tem ali dezenas de profissionais para validar uma vacina, a CTN Bio tem 30 profissionais da Fiocruz, o FRJ, Butantan, cara, do Brasil inteiro, Instituto de Defesa do Consumidor, Advocacia Geral da União, para falar assim, ó, esse transgênico aqui, o risco ambiental é baixo, o risco à saúde é baixo. E aí alguém vai falar, mas o risco baixo não é risco zero. Pelo amor de Deus, princípio básico da avaliação de risco. Não existe risco zero. Entende? Então, as pessoas, elas têm que buscar a alfabetização científica, buscar o questionamento, mas assim, tem que buscar em tudo. E não só naquilo que lhe é conveniente, que tem muito disso. Né? O cara que está falando mal do antivac, está falando mal do antivac, mas como eu te falei, não, mas não vou tomar antibiótico, vou tomar esse chazinho aqui, porque antibiótico é lobby da indústria farmacêutica. É a mesma lógica. Agora da Milena. A pergunta da Milena foi, dá para pirar de que o celular vai mudar o ser humano? Socialmente já mudou. Eu falo do ponto de vista evolutivo mesmo. Será que vamos nascer diferentes daqui a um tempo por causa dos smartphones? Só antes de você falar, você viu uma imagem dessas de internet, como seria o homem daqui a, sei lá, 200 anos, que a mão seria meio que assim, né? Caralho. Segurar o telefone celular. Tipo da Milena. Tipo isso. Cara, tipo uns dedinhos saindo do mindinho, né? Pra... Total. Quem tá assistindo isso aí, depois dá uma olhadinha, bota assim, homem... Total. Sei lá, evolução. Não! Tá errado isso, cara. Tá errado, pelo amor de Deus. Todo mundo agora no shopping olhou. Lamarck, sai desse corpo que não te pertence, Lamarck. Cara, isso é muita besteira, cara. É muita besteira. Todo mundo fala isso. Cara, o professor de biologia tá careca de escutar a Milena assim. Professor, eu já ouvi falar que... existem pessoas que estão nascendo sem siso e que daqui a pouco a espécie humana não vai ter mais siso, porque não serve para nada. Lamarck, sai desse corpo que não te pertence, Milena. Porque assim, Milena, eu tenho sisos e eu sou mais apto do que você. Por que eu posso falar em biologia? Quer dizer, existe a possibilidade da Milena ser mais apta do que eu, mas eu acho que eu sou mais apto do que ela. Porque biologia, aptidão é sobrevivência e reprodução. Se eu tenho 2 filhos, eu acho que eu sou mais apto que vocês. Sou? Com 2 filhos? Eu sou tenho mais apto. Eu não tenho. Não, só o cachorro, né? Só então o cachorro. não conta. Então, eu com 2 filhos sou mais apto que vocês. Eu com 2 filhos sou mais apto que a Milena, se a Milena não tiver mais do que 2 filhos. Então, assim, se eu tenho siso e já tive 2 filhos, meus filhos vão ter siso. E os meus netos, e os meus bisnetos. E cadê a história? O siso não serve, vai desaparecer. Isso não existe, isso é lamarquismo. Isso é lei do uso e desuso, é caô total. Eu lembro que numa época eu passava no Fantástico, cara, eu ria de, assim, como uma projeção que fizeram animação, BBC, bem feito, assim, das espécies no futuro, como resultado das mudanças climáticas globais, com o aumento das áreas áridas, e os caras usando, os répteis usando o vento para deslocar. Gente, isso é ficção científica. Não tem como, sabe, ser finalista assim, em termos evolutivos, cara. Não tem como.
É mentira. É legal, eu gosto de escutar. É muita biologia. Não, uma coisa que eu sempre ouço, mas aí, claro, não é de berço, né? É de vida. É que eu já vi realmente como que a gente tem cada vez mais buraquinhos nesses dedos aqui. Que é o dedo onde normalmente as pessoas apoiam o celular. Não, mas isso, claro, as crianças não estão nascendo com essa porra. Tô falando no sentido de, tipo, um calo. Ao longo da vida. Ao longo da vida. Não. Tô falando, não. Meu filho nasceu com o dedo, não. Então, não é isso, não. Com a ventosa aqui. Ih, tu é cheio de tatuagem, teu filho tem que nascer tatuado, senão não vai ter tempo também. É a mesma coisa do Lamarck, Milena. Não, são mudanças ao longo da vida, nossa visão, nossas mudanças psicológicas e psiquiátricas, enfim. É tudo ao longo, né? E o Breno mandou uma pergunta interessante. Eu sei que é ficção. Eu já vejo, cara. Eu sei que é ficção. Então calma, não briga com o Breno. Mas é muito legal. Mas as explicações científicas por trás de The Last of Us fazem algum sentido? Você assistiu The Last of Us? Todo filme pós-apocalíptico é por causa de vírus. Achei interessante demais na série ser um fungo. Abraços pro Oda. Acho que ele te conhece. Que isso? Boa, Bruno. Breno. Possível é. Então, abraço, Breno. Possível é, provável não. Assim, possível sim, provável não. Mas uma parada, cara, que eu acho muito incrível. Que bom até que o Descomplica não usou. Mas juro pra vocês, tem um vídeo meu, sei lá, de 2012, 2013, eu falando de coronavírus. Na época falando ainda de pneumonia asiática, que na época a gente chamava de pneumonia asiática. Olha, pneumonia asiática, o coronavírus. Gente, eu olho pra câmera e falo, cuidado, hein? Esse vírus pode causar uma pandemia. Tem esse vídeo meu de 2012, 2013, falando dessa forma. E, cara, eu dou aula de biologia há um bom tempo, e sempre que eu falo de doença, eu falo também de algo incrível, assim, que era... A gente sempre usou como algo possível, algo que vem acontecendo, mas que foi super reforçado na pandemia, que é a diminuição de virulência, letalidade com o passar do tempo de uma dada doença. Já caiu no Enem também. Uma doença que comparava dengue e ebola e perguntava qual dessas doenças, qual desses vírus deve ter se associado primeiro à espécie humana. E aí a resposta era dengue devido à menor letalidade. Porque é muito louco, cara, porque é como se o vírus sentasse contigo num bar, numa situação de pandemia, e aí você falasse pro vírus assim, cara, não me mata, tu tá acabando com a humanidade, tu tá ferrando com a minha espécie. Por favor, não me mata. Aí o vírus olha para você e fala, mas o que eu vou ganhar com isso? Não, faz o seguinte, se tu não me matar, eu vou te passar para geral. Mas tu não mata. Mas vai me passar para geral? Vou. Para você vai ser bom, tu vai reproduzir mais. Então tá bom, tá combinado? Tá. E aí, óbvio que isso é um aperto de mãos evolutivo, que se dá pela seleção natural e não pelo lamarquismo. É porque imagina, se você pega uma infecção sexualmente transmissível que te mate um dia, você vai morrer e o vírus, a bactéria vai morrer. Não tem como passar adiante. Se ela te matar em um ano, para ela é bom, é uma aptidão maior. Agora, se surge por acaso uma mutação que não te mate, para ela é melhor ainda. Então, a tendência das doenças é essa diminuição da virulência, né? E a questão de um fungo, né, que foi a pergunta em relação ao Last of Us, a questão é que a gente tem medicamentos que são eficazes. Aqui, na série eles falam, não existem medicamentos contra o fungo. No primeiro episódio, mostra lá, né, o cientista dizendo, mas é mentira, existe. Você já deve ter passado. Passa Vodol que passa. Passa um antimicótico, né? Não, mas ó, só em defesa eu não sei quanto tempo tem, tá? Mas eu acho que aquele primeiro episódio passa tipo nos anos 60. Um cara falando que não tem medicamento e tal, e que a ciência não se preocupa muito porque foca no vírus. Não. Mas é que o pessoal pega muito, né, como exemplo o caso da formiga zumbi, né, do Cordyceps lá, e que isso poderia chegar à espécie humana. Mas é muito improvável. Há medicamentos que combatem fungos, né? Então aquilo ali foi meio que mentira. Então espero que eu agora não esteja certo, como na pandemia. Mas assim, a próxima pandemia seria muito mais preocupante, de fato, se fosse novamente um vírus e algo que a gente fala muito pouco, que é o prion, né? Que é uma proteína que gera alterações no desenvolvimento, e contra prion realmente não tem medicamento, não. A doença mais conhecida causada por prion é o mal de Creutzfeldt-Jacobs, mal da vaca louca. Que você come uma carne que tem prion, que está contaminado, que aí, para geografia, isso é interessante, que teve uma época que a carne brasileira estava sendo embargada com risco de prion pelo Canadá,
Mas no Brasil o risco é mínimo porque a nossa pecuária é mais extensiva, semi-extensiva. Então o risco é maior em pecuária intensiva quando a galera dá miúdos de boi para o boi comer, para crescer mais rápido, pra pegar mais proteína. E na época era a treta da Embraer com a Bombardier, que estava tendo canadense para quem ia vender os aviões, e aí o Canadá, para fazer uma retaliação, embargou a carne brasileira. Mas então, prion não tem medicamento e é uma proteína que tu come e já era, que se houver uma contaminação pode gerar um surto feio. Então os veganos vão se dar bem. Mentira, tô brincando. Enfim. Cara, já que tu falou em vegano, vamos criar essa polemiquinha. Dá pra... A gente tem pouco tempo, hein? Dá pra ser vegano? Dá. Biologicamente falando? Dá com suplementação. Pobre. É difícil. Tem até, né, uma página, vegano periférico. Eu acho até maneiro, assim. Minha filha, ela foi vegetariana não vegana, mas vegetariana por um bom tempo. Eu sempre pegava umas receitas. Dá, mas a questão toda é a suplementação, realmente. Para o vegano, suplementação de B12 é muito, muito, muito provável que você faça uma anemia. Sendo muito sincero, e aí, opinião do Oda, com mais de 20 anos estudando biologia, eu não acho o veganismo saudável. Mas eu acho uma dieta ovo-lacto-vegetariana a ideal, assim, entendeu? Mas veganismo em si é muito, muito, muito comum que você faça deficiência. Eu ouço muito dizer que nós somos os únicos mamíferos que bebemos leite depois da fase adulta. É saudável pra gente beber leite? Não, aí também é o ponto de... A gente tem que pegar pró e contra, né? Eu sempre falo nas minhas aulas de vitaminas, fígado, ovo e leite, fígado, ovo e leite, fígado, ovo e leite. Fígado, ovo e leite são os alimentos mais ricos em vitaminas que a gente consome. Tem tudo, fígado, ovo e leite. Leite é um alimento rico em vitamina, açúcar, gordura, sais minerais, é um alimento riquíssimo. A questão é que a proteína do leite, né, a principal proteína do leite, que é a caseína, a gente tem uma digestão muito eficaz só enquanto a gente está mamando. Depois disso, a gente não tem uma digestão muito eficaz. Então, muita gente acaba tendo alergia à caseína, alguma reação a esse consumo da caseína. Mas se você não tiver isso, é um alimento saudável. Entendeu? Então, muita gente fala assim, o leite faz mal. Não. É mesmo, cara, glúten, cara, pelo amor de Deus. Vai estudar, gente, vai estudar. Aí eu não como glúten porque glúten faz mal. Cara, glúten está no trigo. Onde que está? Glúten é uma proteína. Quando você come glúten, você digere o glúten. Você absorve aminoácido. Ponto. Mas o celíaco... Cara, o celíaco é doente. Eu sou diabético, eu como açúcar, o açúcar faz mal, mano. É por isso que... não, vamos abolir o açúcar da dieta das pessoas. Entende? Então, cara, vai de novo no sentido porque eu vi no TikTok, porque eu vi no Instagram, mas, cara, busca ali, sabe, uma fonte confiável que você vai ver que... E em relação ao veganismo, eu acho que, aí sim, a minha opinião, com o meu conhecimento de biologia, é que dificilmente vai ser saudável. Uma coisa só que eu tava em cólicas aqui quando ele falou do fígado, ovo e leite. Fígado a gente ainda não tentou, ovo e leite meu filho é alérgico. Então, puta que pariu. Vai ter que comer fígado. Tem que suplementar pra cacete. Suplementar. Não, pois mas aí por isso que eu tava em cólicas. Não, que é caro. Tem que começar a comprar fígado pra ele. Não, vamos tentar, vamos ver se dá bom. Já acabaram as perguntas aí, né? Acabaram, eu só quero fazer mais uma. Eu tinha uma enquete. Não, faz a pergunta que enquete, não, manda a tua enquete aí. Não, eu tenho enquete pra você e pra você. Eu sempre faço isso pra todo mundo. Mas aí você, como biólogo, vai responder melhor do que qualquer pessoa que já me respondeu isso. Eu adoro essas enquetes. Na natureza, existem mais olhos ou pés? Mais... Olhos ou pés? Olhos ou pés? Eu responderia facilmente pés. Tem animais que não têm patas, olhos, né? Patas. E eu vou responder facilmente patas por causa dos insetos, dos artrópodes. Mas e os animais marinhos que não têm patas, mas têm olhos? Mais uma vez, responderia facilmente isso por causa dos artrópodes. Sei lá, 80% das espécies são artrópodes. De todas as espécies do mundo, 80%? Das espécies... Se você falou olho e pata, estou pensando em animal. Tá. Estou pensando em animal. Artrópode. Cara, número de indivíduos, quantidade de espécie, biomassa... Inseto ganha em tudo. E quando eu boto artrópode, ainda boto crustáceo. Crustáceo, o grupo mais comum são os decápoda, que tem 10 patas. Se você for pegar diplópoda, tem 2 pares de patas, 4 patas por segmento. Se ele tiver 100 segmentos, são 400 patas.
eu acho que vai dar pata. Vai dar pata. Né? Cara, de onde que tu tirou essa merda? Porque tem uma vez a gente tava almoçando, semana passada a gente gravou um episódio aqui no shopping, a gente tava almoçando, ele virou e mandou essa. Eu olhei pra cara dele assim, fiquei em silêncio. Ele, o que foi? Eu falei, vai tomar no cu, cara. tu tá de palhaçada comigo, Não, uma é dúvida que eu possível. tinha, cara. Mas não, tu tirou isso de onde? Não, os alunos me perguntaram uma vez. Era uma enquete dos alunos. Os alunos me perguntaram, eu falei, cara, não sei, eu acho que são óleos. Aí Porque eu pensei nos marinhos, mas eu esqueci que Aí tem tu uns achou que era artrópodes. pertinente pra nossa audiência Perguntar pra ele. fazer Mas não é o cara pertinente, não? qualificado É em pertinente, insetos. mas aí, agora vai ficar um desafio. Algum biólogo vai falar, mas, professor Oada, os insetos podem ter óleos compostos, ou seja, o olho da mosca, você tá... Pô, atenção, aluno de medicina, vai cair. Para um leigo são 2 olhos, só que aquele olho é composto. Como se fossem essas telas formadas por várias televisões Tipo essa luz menorzinhas. tem aqui, né? Isso, tipo essa parada. E aí, cara, se você for contar, cada um pequenininho desse como olho, aí não sei, entendeu? Só que o nome correto não é olho, é omatídeo. Então, acho que vai dar pata. Você pode mandar ele. Enfim, eu queria te perguntar, Ada, sobre o Flow que você teve lá. E assim, queira ou não, o Flow foi meio que quem importou esse modelo do Joe Rogan pra cá. Então, gostemos ou não de opiniões ou de temas ou de pessoas que frequentem o Flow, enfim, isso não está em questão. Mas em termos de modelo audiovisual, é referência para todo mundo que começou o podcast e tal. Então eu já consumi alguns episódios do Flow, quando a gente resolveu fazer podcast. Todos os grandes podcasts eu voltei lá no primeiro assistir, tipo, eles em cima de uma caixa de uísque, uma webcam assim e tal. Então, assim, acabo conhecendo muito de longe, mas a gente nunca teve lá. Tomara que a gente um dia tenha esse prazer. Você já foi lá, então como é que foi a experiência? Conta aí, tem algum caos, alguma parada maneira? Eu acho que, cara, primeiro é muito bacana, foi uma oportunidade que me pegou assim de supetão, não esperava e do nada, você quer vir? Eu achei muito legal que foi a audiência que pediu. Falou, não, foi nossa audiência que falou que, cara, tinha que ter um encontro seu com o Jubilu, que seria muito maneiro, então eu acho que isso já foi um ponto positivo pra caramba. No início fiquei nervoso, cara. Fiquei nervoso porque eu sabia que aquilo ali, tem um impacto muito grande, né? Uma audiência gigantesca, então fiquei nervoso. Acho que poderia ter ido melhor lá. A gente sempre... Aqui também, eu acho que sempre termina assim, podia ter falado tal coisa, podia, sabe, ter explorado mais. E rolaram algumas tretas, né, não diretas minhas com o Jubilu, mas a minha família toda e meus alunos. Cara, ele não deixava você falar, não deixava você falar. E, por outro lado, ele falou uma coisa sobre os professores, aí uma galera também veio falar. Ou seja, a exposição, ela é gigante. O que eu vejo, assim, de vantagem é que eu já tô muito com foda-se ligado, entendeu? Tipo assim, eu sou isso, hater? Cara, é porque hoje eu tenho pouco hate. A minha presença online nas redes sociais nem é tão grande, não gosto. Eu gosto de postar eu viajando, eu na piscina, entendeu? Então não gosto muito de militar na rede social. Então eu sou isso, entendeu? Eu só me enxergo do tipo assim, eu não tenho que estar me preocupando aqui em, não vou ser cancelado, sabe? Não, então eu acho que lá eu tive uma preocupação maior devido, sabe assim, ao tamanho gigante. Mas foi uma experiência muito boa, principalmente em enxergar que há um interesse do público em saber mais sobre biologia, em saber mais sobre educação, e isso me deixou muito feliz. Cara, hoje a gente tinha pouco tempo, né? A gente poderia ficar nesse papo aqui 3 horas tranquilamente, né? Tem muita coisa dentro dessa área que a gente brincou aqui agora com os olhos e pés, olhos e patas. Tem muita coisa dentro da biologia que é intrigante, que é interessante para a galera, né? E a gente poderia vir com ele aqui de novo falar sobre esses assuntos. Se ele curtir a ideia. Para mim, tudo bem. Perto de casa? Pertinho de casa, desde que nas canequinhas tenha cerveja. A gente pode tomar uma depois ali, se você quiser. Beleza. A gente normalmente faz isso. Normalmente faz isso. Melhora o caos. De fato. Ainda sobre o Flow, como é que é o processo? Tipo, eles te chamam aí... Você que vai para São Paulo, eles te mandam passagem. Eu já ouvi o Igor 3K falando que tem a experiência Flow, o dia que eles chegam lá, você chega, tipo, tem os videogamezinhos, tem não sei o que. Como é que é o bastidor? Mais ou menos, assim, né? Não, então, eles pediram os meus dados, né? Mandaram a passagem. Óbvio que a participação não é remunerada, eu não estou ganhando para ir lá. Como aqui, que você está ganhando. Porra, aqui? Mentira. Então, né, eles mandaram passagem, mandaram hotel, mandaram um Uber Black buscar, bonitão, depois de levar, entendeu? Perguntaram o que eu queria comer, o que eu queria beber, então colocaram, sim, de fato,
umas esfirrinhas lá para eu comer. E durante o podcast, que eu falei que tava faltando aqui, que toda hora vinha aqui um negocinho assim, ó. Eu acho que é proposital, né? Que foram mais de 3 horas falando, aí a gente se solta mais e aí acaba falando mais. Então, cara, foi uma experiência que eu achei muito boa mesmo, muito positiva nesse sentido. Maneiríssimo. E espero participar mais em podcast. E o mais louco, acho que eu comentei isso lá, não comentei aqui. Cara, eu odeio podcast. Não gosta? Eu não consumo, cara, eu não consigo consumir. Assim, pra mim é meio claro que eu sou hiperativo, entende? Aí, então, eu não consigo ver mais de 5 minutos de vídeo, eu não consigo ouvir podcast. Sou meio de geração Z nesse sentido. Então, cara, eu não gosto de sentar e ver. Mas a gente estava até falando, o Marcel também me chamou, fui lá, participei. Mas participar pra mim é bom por quê? Porque a doideira, né, de estar mais de 10 anos fazendo videoaula é estar aqui, olhar pra câmera, olhar pra lá e... Para mim é nada. É tranquilo. Aquilo, entendeu? Para mim é nada. Então, para mim, a gente está aqui como se estivesse sentado na mesa ali fora, né? Quando a gente chegou, a gente estava na mesa ali fora, a gente estava conversando. Para mim é a mesma coisa. Então, participar, para mim, é uma experiência muito maneira. Gosto muito mesmo. Agora, eu não vou assistir o meu... Não. Assim como não assisti lá. Não assistiu Lá o teu flow? Não Nossa, assisti, Caraca, não que assisti. coisa. Não tem paciência. Enfim, o meu macete é ouvir, né? Na verdade, eu mais ouço do que assisto. Não façam isso, mais assistam do que ouçam, porque o YouTube aqui é maneira. Mas, enfim, eu ouço muito dirigindo. Inclusive, tomei uma bronca numa neuro que a gente trouxe aqui. A gente estava falando sobre neurociência e educação. Ela falou, não, porque quando você está ouvindo alguma coisa, você perde X% da atenção e tal, não sei o que. Eu falei, mas é o tempo que eu tenho. É meio claro isso, né? Todo mundo já passou por estar perdido a baixar o rádio para ver onde é que você tá. Essa porra. verdade. Começa a chover, diminui o som, né? Verdade, É meio louco. verdade. Mas enfim, é instintivo. Oda, gostou de vir então? Tudo bem? Palavras finais aí, o que você achou? Cara, para mim é sempre bom. Sempre bom. Eu sempre acho que eu podia ter falado mais e melhor de alguma coisa, ter gaguejado menos, mas eu espero mesmo que vocês, e principalmente a audiência, tenham gostado, né, do nosso bate-papo, dos temas polêmicos, né? Tentei deixar claro que o posicionamento, na maior parte das vezes, não é o posicionamento do Oda, é o posicionamento da biologia, da ciência. E é curioso que quando a gente faz vídeo, normalmente a gente não data, né? Isso é uma premissa de vídeo. Até videoaula, quando eu vou dar videoaula, eu não posso falar assim, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabe a hora que o cara tá tendo. Ou então, eu falo, pô, esse ano, em 2019, o cara tá assistindo a aula de 2024, vai falar, putz, aula velha. Aula velha. Então a gente não data. Mas em ciência é muito importante datar, cara. É muito importante datar. É falar assim, a vacina funciona sim, porque tem um teste que foi feito tal coisa. Eu tô falando isso em junho de 2021. Entendeu? Porque às vezes, cara, em agosto pode sair um resultado completamente diferente daquilo. Sim. E aí olha o Oda falando bem de uma vacina que faz mal, ou vice-versa. Né? Então é mostrar, cara, que a ciência ela é fluida, ela é construída a todo momento e que, cara, você tem que pensar cientificamente para que você seja, de fato, um melhor cidadão, seja menos manipulado, né? E consiga construir aí uma vida feliz, que é o que eu desejo. Muito obrigado pela presença, Oda. Temos mais um episódio. Muito obrigado, Oda, mais uma vez pela presença. E você cara, chegou aqui até o reforçando, final, né? Exatamente, reforçando os recadinhos do Alu lá no início. Você chegou até aqui, deixa o comentário aí no YouTube ou no Spotify, dizendo o que você achou do episódio, dando feedback, sugerindo, né? Pô, o Flow ganhou sugestões e ouviu e levou o Oda lá. Imagina, gente, com certeza a gente vai te ouvir. Você sugerir convidados aí, sugerir temas, façam sempre isso. A gente está no YouTube, atualize esse podcast, sem o pontinho, porque eles não deixam botar pontinho. No Instagram, no TikTok e no Spotify, atualize.se. Então, estamos nessas redes primordialmente. Lá no Instagram, falando nisso, esse cara é o Aloysio Professor e eu sou o Augusto Gel. O Oda é o... Prof.Oda. Prof.Oda. E é isso, temos mais um episódio do Atualize. É isso, um abraço, valeu. Beijo. Tchau, tchau.